Olá, gente. Vamos iniciar então mais um Arte e Militância. Esse programa que se propõe a colaborar na construção da memória do fazer artístico e cultural cearense, sempre conversando com uma pessoa aqui, sua história de vida, uma pessoa que tem uma trajetória de anos, né, nesse universo e que contribui com esse cenário cultural cearense. E hoje aqui eu estou falando de uma diretora teatral, dramaturga, produtora. Ela disse que não é atriz, não. Mas estou falando de Herê Aquino. Herê Aquino é essa figura que a gente está vendo aí, ó. E que já vem aí há décadas, né? São desde 90, já são quase 40 anos. E que tem a minha ali a mesmo top, tá no top aqui do que nós estamos naquele pessoal dos 60, né, aqui no programa. Então é um prazer e um privilégio tê-la aqui, Herê. Primeiro, obrigado. A Herê super ocupada, enchendo o saco dela para ela vir aqui no programa. Eu que agradeço, Pinga, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Herê, é o seguinte, a gente sempre procura aqui trabalhar essa história de vida a partir da sua assim, do seu nascedouro ali, o período, dos seus familiares, como é que se dá essa construção. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Quando você nasceu, em que cidade, dos seus pais, e dessa questão aí mesmo do nascimento, seu nascimento. Então, eu sou daqui de Fortaleza, né? Sou filha de uma família que passou por um período assim bem questionador, né? Que foi o período da ditadura militar. E minha mãe é de Massapê, meu pai de Aracuiaba, e o papai participava, né, dos movimentos, era sindicalista do Banco do Nordeste, fazia parte na época também do Partido Comunista. O nome dele como era? O Aquino, né? Aquino. Mas o nome todo. É José Valdir de Aquino, mas era conhecida assim pelos companheiros como Aquino. E aí eu passei a minha infância e adolescente vivendo esse período, né, todinho da ditadura, que aconteceu dentro da minha casa. Então, por exemplo, recentemente eu fui assistir o filme Ainda Estou Aqui, e é assim, a história, eu acho que de todas as famílias que passaram por esse período, né? E sua mãe, como era o nome dela? Maria Evandi Dias de Aquino. E ela veio lá e eles se conheceram aqui? Eles se conheceram aqui, né? Ele como bancário? Em Fortaleza. Ele ainda não era bancário, foi em seguida, um pouco antes de casarem. E ela veio com a família também, né? Toda para cá. Eram pessoas simples, né? E aí conheceu ele e disse que foi numa paquera no Coração de Jesus. Na igreja. Na igreja, era na ali igreja que as pessoas iam para a missa, né, para se encontrar e paquerar. E aí ele conheceu, casaram, e logo depois, assim, logo no início, já ainda no período que eles estavam namorando, ele passou no concurso do banco. Ele passou no concurso. E quantos filhos desse matrimônio? Somos 4 filhos, 3 mulheres e um homem. E como é que é essa sequência aí dos meninos? Então, eu sou a mais velha. Você é mais velha. Que ano você nasceu? Eu nasci em 1900. Aqui a gente não costuma perguntar, não, mas a gente calcula de todo jeito. Né? Quando a pessoa não diz, a gente calcula, né, Vlamir? Eu tenho o maior prazer de falar isso, não tem problema nenhum. Você nasceu em 58? 58, foi. Certo. Aí depois, como é que é a escadinha Aí depois lá? vem uma irmã que nasceu quase no mesmo período, nasceu em 58 também. Eu sou de janeiro, ela é de novembro. Aqui não era em série, né? Mas ela nasceu de 6 no meses. Só. Ela é prematura, mas não é a que eu conheço, não. Que eu Não. Aí eu tenho... Qual é o nome dessa segunda? Essa segunda é a Silvana. Mora em Belém, na época que o papai foi embora para Belém, depois se separou da mamãe. Eu sei. Aí minha irmã foi com ele. E aí depois tem um irmão, né, também, que é o Solvano. E 59, de 59. Ele é mais novo, ele é bem mais, eu acho que ele é uns 5 anos mais novo, não sei não. E a minha irmã mais nova, que é a Nirvana, né? Nirvana. Que ela 10 anos menos que eu. Então ela é de 68. Ela é de 68. Então são esses aí, né? Sim. Então vocês nasceram, você se lembra a casa onde você nasceu? Lembro demais, né? Na Rodrigues Júnior. Era o meu avô, quando veio de Aracuiaba, tinha umas casas na Rodrigues Júnior e a gente morava numa delas. Mas era já pertinho ali da Monsenhor Tabosa? Era bem pertinho da Heracto Graça.
Ah, já para cá, né? Bem aqui, quase no final, né, da Rodrigues Júnior. Eu sei. Aí vocês viviam ali numa casinha? Vivemos ali, eu até 16 anos, quando viemos aqui para... Tem a foto aí da família aí? Essa aí, ó. São Diga lá, as irmãs Nirvana, né? Nirvana, eu, uma prima e outra prima. Aí são minhas tias, irmãs da mamãe. Parecida, né? Super. As de baixo, assim, super parecida. Gêmeas, a minha mãe é a segunda vindo daqui. Os olhos, né? Muito parecida. Eu digo assim que a gente tem uma descendência indígena muito forte, porque todas têm os olhinhos repuxados. Os olhos muito parecidos, né? São suas tias por parte de mãe. São minhas tias por parte de mãe. De mãe. É sua mãe, né? Que veio lá do sertão, lá do Massapê. De Massapê, perto de Sobral, né? Ah, legal. Porque os meninos também, o Jada, que a gente entrevistou, que tem a origem de Massapê, né? O Jada é humorista, a família dele é de lá. Sim, inclusive eu conversei com o Jada, ele soube que minha mãe era de lá e a gente tentou achar vínculos, mas aí as coisas vão se perdendo. Né? Ele esteve aqui. Quer dizer, aí você morava lá nessa casinha lá, e como é que era a sua infância? O que você fazia? Então, minha infância era isso, né? Estudava, a gente brincava muito na rua, era muito legal, porque isso ainda podia, né? Brincava muito na rua. E, inclusive, nessa época, a gente brincava muito de teatro também. Lá na rua. Com os meninos da rua. Botava lençol, fazia os dramas, tinha drama também? Dramas, fazia teatro infantil. Na escola, eu me atrevi a algumas coisas assim. Onde é que você estudava? Eu estudei no Oliveira Paiva, que era um amigo do papai, um colégio particular, depois já no ginásio, né? E ele era um amigo do Barros papai. Pinho, né? Do Barros Pinho, eu fui professor. Pois é, também disse que, olha aí, viu? Eu fui professor de educação artística lá do Oliveira Paiva. Mas o Oliveira Paiva que funcionava ali na Liberato Barros, quase perto do liceu, né? Clarim de Queiroz, no final, quase lá no Mercado São Sebastião. Exatamente. Era exatamente ali ali um prédio mesmo. grande, mas eu já olha aí, fui na década de 80 que eu fui professor de educação artística lá. Pois é. Aliás, das turmas de pedagogia, porque tinha pedagogia lá, eu acho. Eu estudei lá o quê? Eu fiz vestibular em 76, já estudando num São João, ali na Santos Dumont, antigo Farias Brito, antigo São João. E aí depois a UES. Eu sei, mas aí então vocês brincavam ali da Rodrigo Júnior e tal. E esse episódio com seu pai, que foi impactante na sua vida, aconteceu quando e você tinha quantos anos? Então, primeira vez que o papai foi preso foi exatamente 5 dias depois do golpe de 64. Ou seja, você tinha uns 7 anos. Ou seja, a coisa já tinha 6 anos na época, né? Porque foi em 64, eu nasci em 58, 6. E aí, pronto, aí aconteceu direto. Olha aí que o Danilo achou. Pronto, olha aí. Somos nós 4. Né? Aí, a Nirvana é essa carequinha pequenininha aí. Que maravilha. Isso é na casa da minha avó, lá na Rodrigues Júnior também. A sua avó morava lá, a família morava toda, também, né? Isso aí é bem... Você tem aí o quê? Uns 6 aí anos mesmo, né? Bem no período que não, você está contando. A Nirvana nasceu, então devia ter uns 10 anos aí, né? Já é depois da primeira prisão do seu pai, né? Sim. Como é que foi? Você lembra dessa primeira prisão dele? Lembro de muita coisa, Pinho, porque foi muito violento, né? Porque a Polícia Federal chegava lá em casa, entrava na porta, ficava não entrava mais ninguém nem saía, e eles revistavam tudo, queimavam os livros do papai, iam direto para a estante, procurando documento, procurando livro que eles diziam que eram livros comunistas, e iam para o quintal e tocavam fogo nos livros. Então, isso não tem como esquecer, né? Nós éramos pequenos, todos pequenos, e pronto, e levavam o papai, eram sequestros, né? Isso é na 64. Ali, isso é no Estoril, ali na Ponte Metálica. Nas piscininhas. Nas piscininhas, exatamente, do ali do... Eu ia muito ali. Mas demais. Eu cresci ali, eu nasci em 63, e até 70 eu morei na Tenente Benévola ali, quase que no Rodrigo Júnior. Uhum. Meu pai trabalhava ali no bar e tal, e ele me levava muito para essas piscininhas aí. Quem sabe eu era pequeno, você me viu aí. Também, né? Porque aí em 64, eu tinha um ano, eu ia tomar banho. Meu pai me levava para tomar banho nessa piscininha aí. Quem me levava aí era minha tia e minha mãe. A gente ia muito aí. Aí, nesse primeiro momento, ele foi preso, depois volta para casa ou fica em casa? Não, sumiu, aquela história de sequestro mesmo, e a mamãe botava os filhos dentro do carro e saía procurando ele em tudo que era delegacia. Aí, às vezes achava, às vezes não achava, passava uns 15 dias, um mês, 3 meses, ele voltava.
magérrimo, super assim, né? E isso foi em 64, 68, década de 70, várias vezes. Ele foi preso tanto no 23BC, eu acho que foi uma das primeiras prisões que eu me lembro que eu era pequena, e a gente brincava no pátio fora, né? Quando ia visitar. O período que ele ficou mais tempo preso foi esse período? Eu não sei, assim, porque era muito... Tem algum relato dele? Tem algum lugar Ele que não você falava tem? muito, Pingo. Mas Ele tem não. algum livro desse agora Não, que tem. os meninos... Então, tem. A gente tem o documento da Polícia Federal que o advogado conseguiu logo depois da anistia, então conseguiu o documento e a gente tem meio que um histórico disso, né? Mas tem alguns livros também que falam um pouco desse... Ele foi preso também onde a antiga sede da Secutifor, Eu sei, né? ali, Que naquele era onde, a Polícia ali, Federal. inclusive, o Cláudio Pereira pegou aquele prédio exatamente como Pois é, referência, tentar, essa coisa, para ressignificar aquele espaço, né? Porque tinha um espaço, aquele espaço de baixo ali, tinha sessões de tortura também, né? Tinha. E aí a ideia dele, quando ele procurou o Cláudio Pereira ir para ali, foi ressignificar Pois aquele é, espaço, ressignificar. né? E eles estão, inclusive... Depois o Barros Pinho permaneceu lá um tempo. E eles agora estão tentando até fazer um memorial lá, né? Tinha um pequeno memorial lá, mas assim, muito relaxado, e agora eles estão tentando reativar, né? Então, isso, de alguma forma, a sua infância toda foi convivendo com isso. Total. Até 70, até 15 até anos, por aí. 70 e Aí, pouco. quando eu entrei na faculdade, aí eu também já entrei no movimento estudantil. E isso impactava na sua convivência lá com os irmãos, com a sua mãe? Como é que era? Assim? Isso impactava, eu acho que na vida de uma maneira geral, né? Mas a gente vai também tentando ressignificar as coisas, né? E aí eu falo hoje que é impressionante como tudo isso está muito na minha arte, na arte que eu faço hoje, né? Assim, não falando diretamente sobre isso, mas olhando o mundo através desse viés, né? Assim, do que eu vivi, do que as pessoas que viveram também nesse período, porque eu acompanhei também a história de várias famílias de amigos do papai, né? O Alencar. O Alencar, a filha do Alencar, ela era, acho que 2 anos, 2 anos mais velha que eu, e ela foi levada para ver o pai sendo torturado. Eu nunca aconteceu isso, mas depois ela foi eles levada. foram, o Chico, por exemplo, foi para a Suécia, né? O Adalberto foi, eles foram exilados no Chile e depois foram para... Seu pai nunca saiu? Não, o papai nunca saiu daqui, mas o Chico, inclusive, eu visitei o Chico lá num período, e os meninos... As filhas, pelo menos, continuam lá, né? A Bárbara. Lá na Suécia. Elas continuam eu tenho na uma Suécia. relação com ele, até porque vou abrir um parênteses aqui, porque eu tive a felicidade de conviver com seu pai em algumas reuniões, muito novo ainda, mas eu militei um período no Prestismo, e com Leite Júnior, com uma galera que... Nelson Vilela, Papito, Natalício, essa turma, Silvio, advogado, né? E eu acho que em algumas reuniões ele fez parte, assim, em algum momento, em alguma reunião, porque ele era ícone desse movimento, né? Era assim, um dos líderes desse movimento todo, na período da ditadura, e continuou sendo militante, né? Então eu me lembro dele baixinho, óculosinho cabelo negro, né? Sim, E baixinho assim mesmo. Eles começaram muito cedo, né, Pingo? Tanto que, em 64, 6 dias depois do golpe, ele foi preso. Então, já tinha uma história anterior construída, ele, o Tarcísio Leitão, né, o Alencar. Então, é muita história, né? E aí, demarcou um espaço aqui em Fortaleza. Lá em casa mesmo, tinha muitas reuniões, tanto com universitários, como também com as pessoas... A Dona Lourdes ia lá, a Dona Lourdes, mãe dos meninos que posteriormente foram presos. O do Mário, né? Mãe do Mário, do Célio, que depois eu os conheci no Zé Walter, que eles moravam lá, né? Porque o Mário foi preso, o Célio foi preso, né? E o Pedro teve que sair do país. Eu conheci os meninos, o Mário e a família, no presídio, porque a gente ia visitar, né? Porque eram amigos do papai também, lá no IPPS. Aí seu pai ia Ia sempre visitar, e aí levava. Tinha o dia de visita das famílias, né? Que os filhos, sobrinhos, as mulheres, tudo. Então, nós íamos muito ali para o IPPS. Então, tudo isso aí foi um pouco... A sua infância, a sua adolescência foi Infância, adolescência, juventude, né? Pegou uma parte bem grande. E aí, década de 80, já na faculdade, saindo dessa ditadura, né? E tentando reconstruir os movimentos. Né? Você entrou na faculdade em que ano? Eu entrei em 78, na ecologia, e aí, quase terminando, estava no 4º ano, eu transferi para o serviço social. Quer dizer que você... Na UES? Na UES. Então, na UES você entrou em 78. Quando você entrou para fazer ecologia, por que era e por que houve essa mudança aí? Então, na época era um curso que eu gostava muito, eu sempre gostei muito dessa história de natureza, e aí
estava começando algumas questões sobre meio ambiente, muito insípidas ainda, mas bem no início. Com os professores Amaro, Cacau, essa turma da UES. Vinha a UES, Aliás, professor não, estudantes. O Cacau era da minha estudantes turma. não, eu falei professor porque eles viraram professores nessa área, mas eles eram estudantes. O Cacau era da minha turma. O Cacau, o Amaro. A primeira turma da ecologia. Eu mantenho uma relação muito afetiva com o Amaro até hoje. E aí depois segui para o serviço social, porque a gente tinha um movimento estudantil mais forte, eu já estava muito envolvida, terminei indo para o serviço social. E me diga uma coisa, até então o teatro fazia parte da sua vida de alguma forma, ou na universidade, ou ali no movimento estudantil, ou não? Era apenas a militância mais partidária? Não, apenas a militância. Você era de algum grupo lá? Tinha de teatro? Grupo? Não, político lá? Tinha vinculação? Não, tinha, mas olha, a gente participou da criação do PT. Era? A gente Você era ligado ao PRC? Era ligado ao Pedro. PRC. Eu nunca fui muito de... Eu sei, mas eles tinham, né? Tinha lá o PRC. Mas tinha vários, eram muito misturados. Tinha a Viração ligada ao PCdoB, o PRC, tinha Avançando. Convergência, né? Avançando. Tinha um pessoal trotskista que era... Que tu era mais ligado, não era? O Cândido era um pouco próximo. Eu era, na verdade, anarquista, né? Pois é. Eu bagunçava, era todo mundo. Mas depois que eu entrei no PT, mas eu era anarquista, petista. Eu sempre fui assim, eu sempre estive vinculado a esse universo, mas não me adaptava muito a um espaço, então a gente questionava muito já no movimento estudantil algumas tomadas de decisões, né? E a gente fazia esse contraponto meio que... Mas importante. Nós iniciamos o movimento até hoje, estudantil, eu né, faço com essas gestões culturais, até hoje. Nós iniciamos o movimento estudantil na UES, você lembra? Até hoje, a gente bate nessas gestões culturais por causa disso também, porque tem mas é isso, a gente nós briga estamos na direto. Ponta fazendo arte, cara, e tem que brigar, se a gente não brigar... Tem que brigar, porque assim para tudo, né? Então, não tinha esse teatro lá. Não tinha. Tinha na escola, ainda lá no Oliveira Paiva, na Casa Amarela, com o menino, como é o nome? O Eusélio, né? Você foi fazer Casa Amarela. Eu fiz uma vez, mas foi censurado antes da gente estrear. Mas era um grupo, que grupo era esse? Era um grupo que o Eusélio criou, chamou algumas pessoas e se eu não me engano, eu não lembro, porque isso aí foi muito tempo atrás, se eu não me engano, foi o papai que me falou sobre isso. E eu terminei indo e entrando. Mas eu era de uma timidez assim terrível. Ele é tímida, né? Até hoje você diz que não atua, né? É em função dessa timidez que você não é atriz, é porque você gosta mesmo de dirigir. Eu gosto muito da criação da dramaturgia, eu gosto muito da direção, eu gosto de estar pensando a história antes dela acontecer, entende? Então, para mim, isso me encanta. E aí eu nunca tive vontade de subir no palco, Pingo. Nunca. Não, impressionante. Eu também não. Tá bom. Me diga uma coisa, aí que você terminou o serviço social, foi trabalhar nessa área ou não? Ou já... Não, nunca trabalhei em área nenhuma que eu me formei. Eu sempre trabalhei com teatro. Sim, aí como é que começa o teatro? Saio da faculdade. 80 e pouco. 80 e tanto. Aí, quando foi década de 90, eu fiquei muito nos movimentos estudantis, mas na década de 90, na Ponte Metálica, ali uma turma e uma galera disse, vamos montar um grupo de teatro. E tinha umas 20 pessoas. Vamos, e estava, inclusive, a Patrícia, filha da Fátima da Vila, da Fátima Lima Verde, da Vila. Sei. Vamos ensaiar na Vila. E aí eu cheguei junto, nessa época. Aí eu cheguei junto, fui por ali, a gente começou a se reunir umas 20 pessoas, e dessas 20 pessoas, naturalmente, eu escrevi um texto. Aí todo mundo ficou com vontade de montar, e nessa sequência, né, de trabalho de corpo, essas coisas todas, a gente foi afunilando e ficando realmente com quem queria fazer o teatro e estrear um espetáculo, tudo. Aí eu escrevi o texto e, naturalmente, comecei também a dirigir. E tinha nome esse grupo? Chegou a ter nome? Aí a gente montou, que foi o Grupo Expressões Humanas. Nasce desse aglomerado de 20 pessoas. Ficam embrionárias na ficaram Vila 8. E depois migra para algum outro lugar. Aí a gente, nesse período, não 8 existia. pessoas.
Era muito amador, né? Tudo era muito amador. Não existia nem política pública para a cultura. E que texto foi que você criou? Aí eu criei o texto Anárquico Velho Mundo Novo. Tem aí alguma coisa? Tem alguma foto disso aí? No que você Não sei mandou? se tem aí, Olha nessas aí, que eu Daniele, mandei. de 90, Anárquico. De 90, o primeiro espetáculo do grupo Expressões Humanas. Expressões Humanas. Como era o título? Né? Anárquico Velho Mundo Novo. E esse texto você escreveu? Eu que escrevi, foi. Escreveu esse texto. Quantos Foi. personagens compõem esse texto? Então, Como é que tinha- era essa estrutura Aí dele? eu fui Em escrevendo. quem você se inspirou mais ou menos para fazer isso? Quais eram as suas Eu acho que inspirações aqui? Então, acho que eu juntei todas essas loucuras de experiência de vida. Tu falou do anarquismo, que eu tinha um pé também. Então, juntei tudo isso, política, vivências, e a gente montou esse texto, que era um texto altamente questionador para o período, era bem político. Aliás, se eu pegar, eu tenho uns 37, talvez, espetáculos montados. Escritos. Não só escritos, porque eu também esses monto... seus textos, eles foram publicados em algum canto? Tem algum lugar que você tem acesso aos Não, textos? eu nunca publiquei. Eu publiquei 2 livros, mas falando sobre processo de criação. Olha aí, o Danilo achou alguma coisa aí. Pronto. Esse é o primeiro grupo do Expressões Humanas, a Nirvana também. A Maria, que era do Rio Grande do Sul, veio para cá. Ela era do Oi Nós aqui outra vez, um grupo conhecidíssimo lá no Rio Grande do Sul. E terminou vindo para cá e entrando no Onde grupo. é essa foto A aí? Elô Salles, eu acho que é no Teatro Elô, Universitário. cantora. A Elô Salles fazia Esse parte, a rapaz aqui da Brasil. direita. O Tonié. Então isso aí são 7 resistentes e o 8º é o que bateu a foto. Pronto, deve ter sido. Isso foi o primeiro espetáculo e a gente estreou no Teatro Universitário. Caramba, aqui, e essa ó, foto, você lembra onde foi essa foto? no Teatro Universitário. E essa parede aí, então... Não, isso aí foi que a gente... eu Isso é o dizia que cenário. no primeiro espetáculo a gente pegava, roubava os lençóis de casa e montava o cenário. Então, Na época bem... qual é o bem título amador. desse? Olha aí também, olha aí. Caramba. Aí aquele é o Anárquico. Anarco Velho Mundo Mundo Novo. Esse é o seu primeiro texto É, que você fez contado por Pronto, essas 8 pessoas. exatamente. Que estreou no Teatro Universitário em que ano? Isso foi 1991. 1991 nós estreamos. Que Aquele ali maravilha. foi um infantil, que Não, é mas Dom calma, Pudê. vamos devagar, vamos tá. falar mais dentro. Peraí. Os 2 de cima é o Anárquico. O 2 de cima, quem é essa atriz lá? É a Elô Salles. E que você hoje aí fazia a direção, dramaturgia fazia a e direção e a texto. dramaturgia. Então, o senhor foi primeiro direção. É. Aqui em Fortaleza, antes de você montar isso aí, você chegou a ver algum espetáculo de diretor que você gostava, digamos? Porque aí, nessa época, o Oswald já trabalhava com direção aqui, o Ricardo Guilherme já trabalhava. Muita gente, né? Ivanilson, Boy, muita gente. Quem era desse pessoal aí que mais Então, você eu acompanhava? assisti, eu lembro até hoje de um espetáculo que eu assisti do Oswaldo Barroso, que ele participava, que era o Mostra Vida Severina, que foi antes de eu fazer teatro, lá no, hoje o teatro, ali em frente à Unifor, ou a Unifor não, é a Insetu, que é o Carlos Câmara Eu hoje, sei. mas Foi- antes foi- era o teatro da Insetu. Foi montado pelo Marcelo Costa, Não, com acho os que alunos da não. UES. A Mostra Vida Severina, eu acho que foi de 70 70 e e tanto. por aí. Por 80 aí. e tanto o Marcelo montou. E eu fiquei louca quando eu vi o montou o Morte espetáculo. Vida Severino, o Marcelo, com os Foi? alunos da UES, uns 40 alunos. Pô. E eu fiz acho que eu fiz a trilha Pronto. original. Eu montei Mostra Vida Severina em Eu me lembro da 99. primeira música. Que é a música de abertura, de que é abertura muito do bonita, né? espetáculo. É muito linda aquele texto. Chico Lindo, Buarque, né? lindo, é. A trilha, né? Então, aí você viu isso e tal, e esse espetáculo você montou aí. Fica em cartaz quantos dias você acha? Você lembra? Ficou anos. Ficamos anos. Esse Em ca- primeiro? Sim, o primeiro. Porque a gente foi chamado para festivais. Aí a gente chegou a apresentar no Teatro da Instituto, não, do IBEU, no centro. Eu sei. Aí a gente ficou bastante tempo, várias Me diga uma vezes. coisa, aí em 91, então você disse assim, eu viver disso aqui Eu mesmo, assumi, eu gosto. Foi sim. aí, foi? Aí eu descobri minha paixão. Impressionante. Pronto, aí eu não Eu larguei disse, mais. não, eu vou caminhar por essa direção aqui. Gostou do resultado? Foi. Não é fácil, viu? Porque trabalhar com gente não é fácil. Não, e aí produção também, né? Porque nessa E na época aí época o diretor tinha que carregar. Não, a gente fazia nesse período, eu fazia luz, fazia cenário, a gente fazia o figurino, fazia tudo. Porque não existia essa coisa da profissionalização. Não é edital, nem lei de chamar um incentivo, figurinista, chamar um cenógrafo. Não tinha, né? A gente Compositor fazia para fazer na cara trilha, mesmo, né? Na cara e Esse na foi em coragem. 91, né? Aí
aquela imagem ali, você já disse que em 92 aí já vão fazer outro, foi? Foi. Aí a gente montou Já com o grupo, infantil. tinha sede o grupo, chegou a montar sede o Nesse grupo? período estava longe São expressões disso. humanas, era só o nome do grupo? Era o nome do grupo e a gente se encontrava, E como é que ensaiava foi em escolas, como é que essas foi em coisas. casa, assim, o pessoal da sua família, para dizer assim, não, que legal. Porque ninguém tem... Não foi muito assim. Eu já tinha saído de casa, eu saí de casa muito cedo, né? E aí, eu acho que eu saí com 19 anos de casa, por aí. Aí, não tinha mais que se meter, não, né? Foi fazer teatro na rua meti as mesmo. caras, foi. É? E aí, foi. Aí nós montamos um infantil, que era Dom Pudê e a Revolta da Natureza. Esse também é texto seu. É também um texto meu. Infantil, é? Tem Infantil. música, aí quem é que está fazendo aquela música ali? Tu vê que tudo é político, né? Até o infantil. Até o infantil. Dom Pudê e a Revolta da Natureza. Era a natureza... Tá igual aquela revolta dos perus que eu montei. Você lembra? pronto. Aquela revolta dos perus infantil, bicho. A revolução dos bichos. Eu fiz a música. Revolução dos eu fiz a trilha para um grupo de Brasília da Revolução dos Perus. Que o peru se revolta, ó, bicho, no Natal e reúne os perus lá. Aí pegar o cabo aqui e matar eles tudinho, que é a revolução total. Aí esse foi também montado no Teatro Universitário? Esse foi também no teatro, Quem que o Teatro tava, Universitário. o elenco era o mesmo ainda, essas 8 pessoas? Era, foi? nesse aí Olha aí, era. Dani, mostra aí, deixa eu ver aqui. Aí, ó. Era o Ailô, Tonié. Aí, é no Teatro Universitário? É, no Teatro Universitário. Não, Porque- esse aí é na Vila, em escola, que a gente apresentava muito também, que eles convidavam, né? 92. É, 92, esse aí. E Que também maravilha. ficou, esse aí, ele, inclusive, ele ficou bastante tempo, foi para muitos lugares, e em 2000 e um pouquinho, não vou lembrar a data exata, eu remontei esse espetáculo. Ele também ficou bastante tempo. Que maravilha, esse foi o segundo. Então aí É. você já estava animadíssima, fazendo texto, escrevendo. Como é que vem Empolgada. essas inspirações assim, para fazer esses textos? Nascem da sua necessidade de produção ou um momento que você está vivendo Não, a ali? gente, assim, é importante para um grupo, né, de teatro estar sempre renovando, criando repertório, para não ficar unicamente com um repertório, né? E aí, nos primeiros anos, a gente também, por conta também, olha aí, do Festival do Carri, que era o festival de esquete que tinha, depois do Dom Pudê, do infantil, a gente começou a montar alguns esquetes, e essas esquetes iam para os festivais, a gente ouvia o que os jurados falavam e a gente remontava para um espetáculo maior. Depois, então, o Festival do Carri funcionou durante muito tempo, quase como laboratório aqui para os grupos de teatro. O Bagaceira praticamente nasceu nesse contexto ali, sabe? 10 anos depois que a gente. Inclusive, eu quero abrir um parênteses para me solidarizar com o Carri, que, mais uma vez, né, se indignou com essa possibilidade de não realizar o festival esse ano. Pois é. Fez uma crítica aberta. Porque, na realidade, tem coisas que a gente não entende. Algo que já tem 30 anos que acontece, você ficar ainda atrás para realizar uma terra como essa, não existe. Isso aqui é alguma coisa que tinha que ser... Olha, aquele festival, aquele encontro, aquele não sei o quê. Bom, aqueles ali a gente já Eles vai têm que manter. manter independente de qualquer coisa. Essa não está é sendo a possível. discussão agora da gente, do Fórum de Teatro, com a Secretaria de Cultura do Estado e do município. É exatamente isso. Quais são os grupos mais antigos que mantêm já uma sequência, né, uma continuidade no trabalho, que já provaram, que estão aqui, que são reconhecidos na cidade? Tem que ter um apoio, porque Mas muito por isso, difícil. parece que não há esse entendimento. Eu mesmo agora no carnaval, cara, eu tive que sofrer profundamente para ocupar um espaço que eu já ocupo há 15 anos ali no Benfica. Isso Como é se eu não muito tivesse complicado. criado aquele espaço, entendeu? Então, essa compreensão, e eu quero ser solidário aí do Carri, porque eu vi, né, ele chateado, olha, não vou mais fazer, porque realmente é impactante isso. Você faz 38, aí vai fazer, não tem apoio. Cara, aquilo ali, e como você mesmo colocou aqui, quer dizer, a importância de um festival desse para os grupos, né? Como laboratório, Principalmente como para incentivo quem de está montagem, começando, para quem tava entendeu, começando. Pingo? Na Porque época, é como uma vocês, porta, né? É uma porta que se Quer abre, dizer, né? Para você vocês se mostrar. inspiravam num festival para criar suas coisas, né? Porque tinha um objetivo, né? Tinha um festival, vamos criar, e a gente já sabe que vai tinha pro aquela festival. meta para chegar lá, né? Entendeu? Então funcionava. Mas aí no começo da década de 90 você ainda monta outras coisas, né? Aí, Então, tudo da aí década de todo 90. ano aí, vai. O negócio aí era a pegada era dela. produtivo, né? É igual o Aquino, tem um ali que tem um ano que é 2. Não é menino, não, mas é igual a minha, é peça de teatro, 2 peça por de ano. teatro, Aí você. realmente olha, o ano passado, Pinho, eu montei 3 espetáculos.
com 3 grupos diferentes. Rapaz, A loucura. A produção é grande. Danada, né? E para viver também disso, né? Viver vivendo assim, disso, logicamente, né? financeiramente, né? É. Aí você, demasiadamente esse, humano, um texto seu, trata Como o é que quê? tu sabe que é demasiadamente humano? Que eu estou lendo aqui. Aonde? Ah, ali. Tá... Estou pescando Eu ali. estava tentando lembrar o nome do Não, grupo, mas, do há espetáculo. 4 meses atrás não lia não, porque eu fiz a cirurgia de catarata agora. Agora eu estou esnobando, né? Tem que... Hein? fiz também, fiz. Pois agora eu tenho que... Mas tu tá usando óculos ainda. Que eu gosto, eu não tiro. Rapaz, pois olha, eu tô adorando, tô esnobando já. Tô lendo assim, tá vendo aí, Danilo? Ó, porra, cheio de moral. Tá vendo onde? Tô vendo ali, ó. E aí essa... Esse é o Demasiadamente Humano, um esquete que a gente apresentou, inclusive, E no aí, qual a Festival do duração Carrinho. de um espetáculo desse? Não, tinha? esquete geralmente vai no máximo 20 minutos, né? Tecnicamente é considerado assim, É, como curta, é um o curta do teatro. exatamente, Até é o 20, curta. 25, não. Não, até 20. Até 20. 15, 20 minutos, por aí. Então, foi esse e o da sequência, que é... Esse aí já foi a primeira vez que a gente usou outro texto. Não era uma dramaturgia, mas era a partir da poesia do Navio Negreiro, do Castro Eu Alves. sei, é uma montagem. E a gente montou você Navio montou Negreiro. um texto a partir dos poemas dos do livro, poemas, né? aí a gente montou esse aí. Isso aí quem é que está em cartaz Esse aí também é do grupo. Quem é esse? É a Anatécia. E esse aí... Tu conhece o Johan? Meu sobrinho, que ele vem muito aí para Maracatu. Eu sei quem é. Pronto, pois é ele pequenininho, ó. O Johan, ele é enorme hoje, né? Tem uma turma aí que vem pro solar aí, os sobrinhos, filhos, netos da turma já vem por só, aí. né? Pronto. Então, E essa montagem foi aonde, ele? Essa aí, não sei se tu chegou a conhecer o Mesa de Bar. Sei. Pronto, o Mesa de Bar, eu não sei se você lembra, tinha um teatrinho atrás, Eu sei. ali no bairro de Fátima. E a gente começou a desenvolver uma mostra de teatro lá, de teatro de esquetes também. Um pouco depois do Carri, mas o Carri tinha no período, e a gente começou a mostrar, ou fazer uma mostra lá no Mesa de Bar. E foi muito bacana. Era uma participação de 5 grupos. Esse mesmo bar que tinha o espaço lá, não, era o que tinha com música, era o Cana, né? Que o Isaac faziam ali Era uma o Cana, é. Era também Não. era perto esse Mesa de Bar? Onde era esse Mesa Não, de era Bar? bem no bairro de Fátima mesmo, ali no coração do bairro de Fátima. Era da Sandra. Sandrinha da Suzete. Da Suzete. E aí a gente começou junto, a Suzete fazia a produção do espaço, e era um espaço cultural muito legal, que tinha uma galeria, e a gente fazia uma semana de arte lá, com exposições, apresentações teatrais, musicais, era muito legal também. Nesse período aí, você já tinha iniciado sua formação em teatro, que depois você vai fazer? Não tinha. Eu iniciei no Colégio de Direção do Instituto Dragão do Mar. Só em 2000. Cursos. Você não 99. Não fez o CAD? Não fiz o E CAD. depois de 93 você segue montando um espetáculo cada ano? Todo ano. Aí, Danilo, mostra aí a próxima. É bom porque ela tem um cronogramazinho, é fácil, né? Para enxergar aqui. Que a mulher também. Danilo achou aí direitinho. Mas se ela não trouxesse assim, ninguém ia decorar nunca. Né? Todo ano tem espetáculo, tá igual a mim. Então, não, nós estamos empatando aqui. Eu acho que você em teatro e eu em disco é a mesma coisa. Pronto, olha aí. A negada disse assim: você é responsável por 90% da produção teatral cearense. O Dalto diz assim: Pingo, você é responsável por 90% do PIB da música cearense. Por causa de 30 e tantos discos, sei o que, quantos livros, sei o que. 35 discos, eu acho. Eu nem perdi, foi a conta já. E discos, e livros, e espetáculo, e documentário, e não sei o quê. Tem que parar Aí de ele diz, escrever, Pingo, né, você é Pingo? responsável por 90% do PIB. Eu vou dizer com a Irene, você é responsável por 90% do PIB do Teatro Cearense todo ano. E aí, Danilo, mostra aí. Então, aí você vai montar depois desse, qual é? Depois do Castro Alves. Vem me perguntar aí a sequência, que eu não Dá vou lembrar, né? não, viu, Pingo? E foi bom montar assim, um texto de outra pessoa? Foi Então, diferente? muito, porque a gente vai ganhando experiência, né? Esse aí foi outro Aí tu também, volta ali, Danilo, antes, volta um Devaneios. pouquinho. Né? Esse aí foi o Demasiadamente Humano. Sim, aí né? como é que é? Você estava falando da experiência de montar um texto sem ser seu, Então, né? foi a primeira vez que eu ousei, né, assim, me arrisquei a pegar um texto, e não era de teatro, era poesias, e começar a criar uma dramaturgia a partir Eu gosto muito disso também. São poucos textos que eu montei que já eram texto dramaturgo. Tipo, Morte e Vida Severina, que também é um poema, mas muita dramaturgia foi feita em cima, né? A Virginia Woolf, que eu montei em Orlando, né? Mas a maioria eu pego textos para montar. Por exemplo, Macunaíma.
Macunaíma foi um espetáculo que foi... Porque Macunaíma é prosa, né? E aí eu fiz toda uma dramaturgia também, foi muito bacana. Transformou a prosa em dramaturgia. Em dramaturgia, e a gente apresentou muito tempo também o Macunaíma. Você escreve sem ser para teatro, assim, poemas, crônicas, contos, ou só para teatro? Escrevi, não escrevo mais. Você viu o quê? Poesia, o que era? Crônica, contos? Poesia. Aí, antes da dramaturgia. Bingo, depois você começa assim, a se dedicar a uma arte, você não consegue fazer mais nada, não. Outra coisa. Não, e escrever para teatro é incrível, porque assim, eu nunca escrevi, né? Porque você escreve e depois você vê materializado, não, é e muito vê mágico. a sua fala, né? Na boca, né, de alguém falando. Da interpretação de alguém. Quando você já pensa isso, lógico, quando você escreve, você já pensa, né? Danilo, mostra essa foto, então, eu acho que é de 94, 95, né? Esse espetáculo que você tinha anterior, estava anteriormente esse aí. Macunaíma. Macunaíma, esse espetáculo. Aí você já, o grupo grande ou pequeno? Como é que monta? Aí era um grupo... Olha, a gente, até 2003, que é 2003, pronto, mas não teve coisa antes, né? De 90 e pouco. Muita coisa mas não tem aí não, né? Não sei, aí deve ter aí, mas Danilo, na sequência, Danilo, aí, 96, Devaneios. Vamos por parte, Danilo. Mas o Danilo achou mesmo, hein? 96, isso aí. E aí, assim, interessante é que é texto, direção, iluminação, portaria, ingresso. A gente fazia tudo, gente. Não Quem tinha é que está ninguém em pra fazer cartaz isso. aí? Essa aí é a Anatécia, que era outra pessoa do grupo também desde o início. E esse grupo, você falou que ele não chegou a ter sede, mas aí já começava... Aí algumas pessoas iam alternando, né? Alguns saíam, aí a gente colocava manter um grupo, mas né? assim, a raiz do grupo mesmo, ela durou até 2003, até o Macunaíma. Até o Macunaíma, né? Foi. Porque essa é a minha experiência em grupo de teatro. É que vai acabando rápido. As brigas são muito... Não falei nada. Mas eu participo. Muita Porque gente, quando eu comecei, eu dialogava muito com o teatro, né? Hoje ainda dialogo, mais menos, assim. Hoje é através de uma criação de uma trilha, uma coisa. Mas antes era no laboratório, né? Junto ali. Então eu fiz parte do GRAP, do Grita, numa montagem que foi 4 anos de briga, não teve nem espetáculo. É muita potência, né? É porque era uma direção coletiva, aí tu imagina, né? Essa experiência, sei lá. Era Erotilde, Oswaldo, Rejane, Chico, Graça, todo mundo estava lá e eu estava lá fazendo a música, né? Tentando fazer a música. Porque toda hora que chegava na música tinha confusão, voltava para o texto. Mas a minha experiência de teatro... muita gente. Mas de um enriquecimento pessoal muito grande. É um laboratório de vida, né? Uma experiência... Laboratório. Ali as pessoas vão se moldando e nessas que a gente chama aqui, né? Lógico, a gente brincando chama de briga, mas não, na realidade é a troca. Uma troca muito visceral, né? Visceral. Nos ensaios, realmente, tinha dia que tinha troca quase que visceral. Quase que visceral, literalmente, mas não. Porque a opinião, né, de cada um, de querer, de ver, enxergar a coisa de um jeito, o outro de outro, e enxergar e tal. Como não tinha uma direção lá, assim, que dissesse, não, vai ser desse jeito. Não, aí era. Mas a minha experiência foi muito. Eu cresci muito lá, aprendi muito, né? Aprendi muito. Você falou isso. São pessoas pensantes, né? Não existe, porque eu sou diretora, eu comando e mando em tudo. Não, o ator ele pode estar ali criando junto e a gente vai, né, tentando se ajustar naquilo tudo. Mas eu acho que é muito bacana uma direção, porque você vai dando os arremates finais, né? Você vai tentando acalmar os ânimos também e fazer a coisa andar. Eu sei. Em algum momento você tem que intervir com a palavra... não decisória de alguma forma, mas com uma palavra de direção, né, no sentido pleno. Eu sou a diretora, então a direção... É o olhar externo, né? É o olhar do público. É o olhar. Você gosta disso, desse papel de diretora? Eu gosto muito. E tem alguma... Entre ser dramaturga e diretora, em algum momento a diretora discorda da dramaturga? Não, e diz, esse texto aqui não está legal. Se você pegar um texto de teatro que eu monto, o final é outro totalmente diferente do que iniciou. Então, por exemplo, como eu sou a dramaturga e a diretora, eu vou me ajustando. A diretora vai brigando com a dramaturga, vai dizer, rapaz, esse negócio aqui está muito ruim, a dramaturga está ruim mesmo, vou mudar. Aí a palavra muda final demais, é da diretora. Muda demais, porque quando uma coisa é o que a gente pensou, outra coisa é quando você joga na cena, e você vai experimentando, lindo, e vai vendo o que vai funcionando. E aí eu tenho que ter muito desapego mesmo. Porque e até no decorrer dos espetáculos vai mudando, né? O teatro é muito vivo, Total, né? É muito vivo. Eu já contei cena pré-estreia.
Um dia Não, antes da essa estreia. cena não vai... Não está funcionando, vamos tirar. Então, a gente tem que ter esse desapego, né? Porque eu criei, aquilo está lindo, mas não, né? Legal. Não está funcionando, a gente tira e bota para fluir, entendeu? Isso tanto na dramaturgia como também na direção. Legal. Né? Aí você, em 99, Danilo, aí depois desse coisa, é quando ela vai fazer o curso de direção, né? Como é que é isso? Olha, aí depois disso aí, Danilo, depois de 96, pode aí seguir, 98, Universos. Esse aí é no teatro. Aí não tinha ninguém contigo, era só tu mesmo. Texto, direção, iluminação, cenário, sonoplastia, Meu Deus figurino, do céu. música. Hoje eu não faço mais, não. Como é? Como é que era? Apertava Não, um botão aí, da iluminação e não, corria para... Olha, até esse espetáculo, eu nunca tinha experimentado música ao vivo. Depois desse espetáculo, eu comecei, eu acho que para me livrar, pelo menos, de uma responsabilidade, eu comecei a colocar música ao vivo. Que legal, e a gente vai trabalhando muito, até hoje eu faço isso, muito com músico em cena. Que né? maravilha. E esse texto trata de quê, esse universo? Então, esse universo também é sobre todo, olha, aí é sobre todo, são questões sociais, Pinto. A maioria Então, é uma coletânea, essa é uma colagem de vários textos que eu vou também costurando um no outro, com muita música também, e a gente vem... Esse aí, ele traz até a questão do com próprio música teatro. aí, no caso, como é a sonoplastia, música de autores que você selecionou para colocar, né? Até esse período, sim. Né? Onde era esse espetáculo? Isso aí era no Teatro do Ibeu, Aldeota. Isso aí é uma festa de Baco? Então, porque passava pelo teatro, né? Pela criação do teatro. Grego, né? Como é que o teatro era visto na sociedade. Né? E aí você já estava, em 98, totalmente imersa no teatro da cidade. Viajava para algum lugar? Viajava muito? Até Ou ficava esse espetáculo, não. Depois desse aí foi que a gente começou a viajar. Aí nós tínhamos 8 anos de grupo, né? E trabalhava o ano todo? Tinha, assim, com montagem? Direto. A gente textos. tinha se encontrava umas 3 vezes por semana. Às vezes até mais. Onde era nesse período? Você lembra? Então, aí a gente ensaiou muitas vezes no SESC, muitas vezes em sala de escolas. Nesse período, eu acho que não tinha nenhum grupo de Fortaleza que tivesse sede. Não tinha, que eu me lembre assim, não, né? Talvez o Marcelo, porque o Marcelo, ele coordenava o Teatro do Ibeu. E ficava lá, os né? dois. Aí ele, o Balaio, né? O Balaio e também o grupo, o mais antigo daqui, o do Haroldo. O Comédia Cearense. Pronto, eram os 2 grupos mais antigos, que mantinha um núcleo e que tinha sede, talvez. Eu sei. Eu acho que era um dos únicos. Sempre na luta por espaço. Aí o Carri, eu acho que começa a ter sede na década de 90. Final 2000, né? Por aí, né? Eu acho que 90, né? Não, Final não 90, antes, ele fala porque aqui no tinha programa. um festival. Tinha um festival, ele já tinha uma sede. No Teatro da Praia. Então. Aí o Ricardo teve também, mas não durou muito, teve que entregar. Teatro Radical. A Andréa Bardavi, aliás, a Valéria Pinheiro. Valéria Pinheiro, porque criou que tinha ali, né? Era pertinho também. 2000 ali, 2000, por aí, mas um pouco mais. Na época dos pontos de cultura, de 2007, 2008, já 2000, sabe? Porque aí eles começam a ser estruturados enquanto ponto de cultura, recebe aquela certificação federal na gestão do Gil. E aí, em 99, você decide fazer o colégio de direção, né? Em 99, eu decido fazer. Exatamente aí. Esse é o espetáculo que é horrível essa foto. Já é do colégio de direção. Macbeth, Fragmentos do Poder e da Morte. São 6 diretores e o meu texto, que eu fiquei responsável, foi o Macbeth, do Shakespeare. E quanto tempo esse curso durou lá? Você fez? 2 anos. 2 anos. Você ingressou aí em 99, isso foi uma virada na minha vida, assim, em relação ao teatro. Porque até então eu fazia um teatro muito amador, muito na descoberta do dia a dia, de experimentar, de ir mesmo descobrindo. Com o colégio de direção, a gente começou a ter aula com Zé Celso, com... Esse colégio ainda existe? Infelizmente, não. Né? Porque não só Ele foram 4 turmas. Cara, não só você, porque a gente tem que também, né, ao mesmo tempo que a gente abre a crítica, a gente tem que saber elogiar todos que passaram aqui. O último foi o Fernando Piancó. E o último não, aliás, foi a Fabiola Lippe, que fez dramaturgia lá. Ela não fez nem direção, ela fez dramaturgia. Pingo, tinha escola de direção, design, cinema, dança e literatura. Eram 5 escolas que duravam 2 anos, com professores do Brasil inteiro. Às vezes até de fora. Isso no Dragão não era ainda era Instituto Dragão do Mar. Tinha um centro, mas tinha um instituto que
Depois virou... que organizava tudo, né? Durou 4 anos. Durou 4 turmas, 8 anos por aí. E aí muda governo, sai, né? Aí vai acabando tudo. Mas todo mundo que passa aqui diz que foi uma experiência. A Fabíola mesmo, recentemente, foi ela um optou pontapé, fazer foi dramaturgia. Um pontapé no Teatro Cearense. Que para ela foi impactante. Foi. Assim, aí você fica 2 anos lá, muda, quem foram os professores que você mais se identificou e que você considera que mexeu assim, mais com você lá? Não, Pingo, todos que passaram assim, porque Boal, o Zé Celso, o Celso Nunes, muita gente boa, entendeu? Então você... Eles vinham dar aula aqui, como é que eu fazia teatro antes? Boal veio dar aula aqui. Você diz assim, como é que eu fazia teatro antes? Sem saber disso tudinho, entende? Cara, aí dá um nó na cabeça, porque vem um diz uma coisa, vem o outro diz outra coisa, aí vai criando, né, aqueles questionamentos na sua cabeça. Então, foi assim, um pontapé na mudança do teatro. Como é que era aula todo dia? Como é que era todo dia, inclusive, às vezes, domingo. À noite, era noite? Não, o dia. A gente ia para lá depois do almoço e entrava pela noite. Era muitas horas de aula, quase 2.000 horas aula, o curso. E várias disciplinas. Era um curso. Várias disciplinas. Aí a gente, por exemplo, de direção, eram 6 diretores e uma turma de 20, 25 atores, que faziam o mesmo curso, né? Aí nós experimentávamos e dirigíamos com os atores. Que ensinavam os textos produzidos pelas pessoas. E estavam lá estudando junto. E que ensinavam os textos dos dramaturgos, né? No caso, a Fabíola teve o texto dela ensinado lá, né? Aí vinha tudo, tanto o texto dos meninos como o texto também, né? Incrível tipo isso, né? Era incrível. Muito, né? muito. Foi assim. E aí você foi certificada lá, tem um certificado? É o quê? Era um curso técnico? Era um curso técnico, Técnico, 2.000 horas. De 2.000 horas, quase. Então você é uma diretora formada. Aí saiu de lá. E assim, aí agora? Pronto, não parei mais, né? Saiu de lá em 2000, então em 2000 você vai produzir o quê? O Danilo tem aí. Que você sai com esse mesmo grupo de expressões? Macbeth, mas aí em seguida eu monto... Porque isso aí não era o seu grupo, isso aí já era curso o espetáculo de conclusão da turma. Os alunos do curso, né? Você vê a quantidade de atores. E você foi uma diretora desse espetáculo? Do Macbeth, que eram 6 espetáculos costurados pelo Macbeth, entendeu? Por esse espetáculo. Eu sei, pequenos pedaços, fragmentos de todo. Cada um montava um trecho desse. Aí estava como diretor o Júlio Maciel, a Selma. Eu acho que a Selma foi da turma anterior, não lembro direito. Enfim, eram 6 diretores. Que massa, e aí, né? Muito legal essa experiência. Muito bacana. Né? Quem dirigia aí o Dragão do Mar nesse período? Tu lembra? Quem dirigia essa coisa aí do teatro? Se eu não me engano, era o Paulo E do Linhares. teatro, especificamente, cuidava dessas... Quem coordenava esses cursos? Quem coordenava era o Neto, que hoje está no Cine de São Luís. O Neto, que o bacana. Neto era coordenador lá. O Neto é muito legal, tranquilo de trabalhar. E é um puta produtor, né? Não, recentemente ele me recebeu lá para o Solo Feminino 4. Eu lancei os 4 discos, são 80 cantores, né? Como diz o Dalton. Cada disco são 20. Agora eu fiz o Solo 4 lá no cinema. E o espaço é maravilhoso. Cantores, né? Não, e recebido de forma sempre muito bem. O pessoal do São Luís, muito técnico, e o som, e a luz e tal. Fiz lá o show, O Danilo estava lá, né, Danilo? É muito tranquilo. Aliás, o Solo 3 eu lancei lá também. Então, o Neto era que responsável por essa... Era o Neto que coordenava a escola. Que maravilha. Coordenava a escola. Vocês davam muito trabalho lá, faziam muita confusão? Rapaz, o Neto tinha que se virar, viu? Eram, 30 pessoas, né? Imagina. 30 pessoas fazendo teatro. Entre atores, diretores, dramaturgos. Não, só a turma de direção teatral, essa aí. Era 30 atores, só diretores. Tinha gente do estado todo, vinha de fora. Atores e diretores. Eram 30 pessoas. Fora a escola de dança, que era outra sala, a escola de design, que era em outra sala. E tal. Dramaturgia. Que maravilha. Quando isso acabou, não teve... Teve muita confusão. Muita confusão. Aí eu já estava... A última turma, que foi a 4ª, eu já fui lá como professora, uma das professoras. E aí teve um pequeno desentendimento lá, que aí terminou a 4ª turma não indo até o final. Os alunos se revoltaram porque já estavam querendo fechar a turma, né? Caramba, bicho. Dinheiro, enfim, né? Não teve um investimento mais. Pois é, tem coisas que... Às vezes eu dou o exemplo da música. Porque a destruição da Orquestra do SESI, um equipamento de 20 anos, um movimento de formação durante quase 30 anos, num espaço próprio. Depois acabaram a orquestra, depois soterraram o espaço, dezenas de salas de formação na Barra do Ceará.
Recentemente eu soube que enterraram, porque era tudo subterrâneo, sabe? Estúdios imensos de gravação coletiva, de ensaio de orquestra, os instrumentos foram devolvidos. São coisas que são retrocessos, porque às vezes a gente diz, olha, nem um passo atrás em todas as questões, mas a gente vive deixando a turma dar passo atrás na cultura. Não, você vê agora, agora o Fórum de Teatro teve recentemente uma reunião com os Cucas. A situação está precária, sim, a prefeitura anterior, como deixou agora. Eles estão praticamente fechados e sem nenhum orçamento para levar ninguém para lá, nem do teatro, nem da música, ninguém. Pois é, e tão importante a Pra questão quê, de né? formação, que estão na... Pois é. Eu estive ano passado, eu fiz 3 espetáculos Cucas e fui em Mudubim, mesmo com as dificuldades territoriais, de não poder, não foi à noite, foi de tarde, para poder transitar uma escola e ir para outro bairro, enfrentar uma realidade social de dificuldades plenas, né? Então é importantíssimo esses equipamentos do Cuca para essa formação, né? Dos jovens, dos estudantes que estão ali no entorno. Então pronto, aí você termina em 2000, vai montar o quê? Mantém o seu grupo ou monta outro grupo? Esse é a Mostra Vida Severino, né? É isso aí também lá, né? O Orlando Leal, que era aluno do colégio de direção. O que é que eu fiz? Eu tirei o espetáculo de dentro da escola, porque ia parar, aí levei para dentro do grupo, o Orlângelo foi junto, e a gente continuou com esse espetáculo com o seu grupo. Mas aí com alguns atores que fizeram parte da montagem na escola, né? No colégio de direção. Que maravilha, esse texto é lindo, a música desse texto lindo, é linda. Muito a música lindo, é muito linda. E depois, aí você já formada... Então, o que é que cachê aumentou? O cachê aumentou ou não? Não, aí começou... O cachê depois da formada. Começando a surgir, né, as políticas públicas, os editais, essas coisas que não existiam, né? Antes existia muito uma política de balcão, né? Quem chegava lá... Verdade. E aí depois não, começou a aparecer mais... Os editais, os fomentos, os festivais, e aí isso vai ampliando, né? Você continua com o seu grupo de expressões, remonta aí Macunaíma, monta 2003. Aí continua até aí. Aí, em 2005, 2006, você tem uma experiência de gestão pública, é? Foi. Essa é a Hora da Estrela, também, com expressões. Ah, que maravilha. Quem é essa atriz aí? A Macabea? É a Sueli Portela. Eu sei quem é a Sueli. Pronto, a Sueli. Ela fez uma Macabea linda, viu? Muito bacana. Esse texto é lindo, né? Esse texto é maravilhoso. Doroteia, do Nelson Rodrigues. Olha aí. Em que ano foi Doroteia? Pingo, não aí lembro. A turma, você percebe que vai tendo uma produção mais sofisticada, né? Figurino. Aí você já começa, olha aí já começa não sou eu mais que de quem é esse figurino? É seu. Não, não. Eu não sei nem porque... Não, mas isso aí está errado. Direção, iluminação, cenário, sonoplastia, mas figurino é do Alcântara Costa. As máscaras é do Daniel. Que legal. E esse Doroteia tratava de quê? Doroteia é Nelson Rodrigues, né? Os textos loucos do Nelson Rodrigues, Doroteia, né? de uma família que é só de mulheres repressoras. E aí vem a Doroteia de fora, que é a mulher livre. E aí traz todo esse questionamento, né, sobre moralismo, essas coisas. E você montou esse texto do Nelson aqui? Foi. E aí? Isso é uma reunião do Fórum de Teatro, o Rogério, o Yuri. Yuri Yamamoto. A Jane, a Jane Azeredo. Jane Azeredo, ali. Ali é do seu lado esquerdo. Eu não lembro quem é ali. E aí você sempre participando também dos fóruns, da política pública, sempre foi dos fóruns. Eu participo muito dos movimentos, né, culturais, assim. Nessa luta aí, por exemplo, toda a história, não sei se você acompanhou, Pingo, mas naquele período da ocupação da Secutifor, do IFAM. Eu sei, né? Acompanhei através também da Silvia Moura. Pronto, a Silvia também é outra que está sempre muito presente, né? A gente nessa... tem um grupo assim, de 5 pessoas que tomam muito à frente disso. Do teatro, né? Que estão sempre nessa... O Fórum de Teatro é muito forte. Né? Quem é que está hoje no fórum? Muita gente, mas assim, as pessoas que estão no conselho, quem está é o Raimundo. Não sei se você conhece. Do teatro, do Companhia Prisma. Festival. Do Festival Popular de Teatro. Pronto. Não sei quem é o Raimundo. É o Raimundo. O Raimundo é muito bacana e tem estado com a gente. E tem mantido uma produção contínua também, sabe, das dificuldades cotidianas. Mas aí que eu te falei, né? Exatamente. Não, e o Raimundo, ele participa de todas as reuniões, ele está junto discutindo as pautas, entende? Então, ele não vai para lá para defender ideias dele, ele vai para defender as ideias que são discutidas no fórum e ele é o representante, né?
Legal. E aí, em 2006, como é que foi essa experiência lá de teatro na Secult4, coordenar as linguagens? Eu fiquei pouco tempo, Pingo, porque eu fui como a convite da Fátima, tava, na época o movimento estava muito forte. A gente tinha um movimento que era movimento Todo Teatro é Político. Então, até para... porque, na época, engraçado, na época, quem fazia cultura achava que política e cultura eram duas coisas totalmente diferentes. E a gente botou o nome desse movimento para mostrar, não, que qualquer coisa que a gente faz é político, nós somos seres políticos. Né? Então, a gente criou, e aí a gente dialogava muito com a Fátima. A Pop da Fátima pegou o período mais forte assim, do movimento, da gente ia. Eu conheço a Fátima há muito tempo, desde a época da criação do PT. Mas a gente ia muito para os embates. E aí, na época, a Vila das Artes estava surgindo com força e a coordenação precisava de uma pessoa para a coordenação. E ela, nas discussões, me convidou e convidou a Vanessa, as duas, eu e a Vanessa Gomes. E aí a gente conversou com o movimento, se seria interessante a gente assumir, e o fórum, e todo mundo, vamos assumir isso, vocês vão, porque está lá dentro e vai ser bacana para a gente dialogar e criar as histórias. Né? Vão vocês. Imagina, né? Muito fácil. Vai lá, assume essa vai história. Tu aí na frente aí. E a gente estava mesmo no período de realização do Festival de Teatro de Fortaleza, que era um evento muito bacana aqui. E aí eu queria ficar na coordenação da escola, mas a Vanessa também queria, e terminou a gente indo. Eu fiquei na coordenação da Secult4 e a Vanessa foi para a Vila das Artes. E aí eu fiquei o período praticamente de realização do festival. Muita burocracia, a gente sabe disso, né? O poder público, muita burocracia, e a gente quer fazer muita coisa e a coisa não anda. O tempo da gestão é um e o tempo do artista é outro. Então, eu disse, não, é melhor eu sair, e isso aqui não vai dar certo. Aí, fiquei o período de realização do festival, depois do Festival de Fortaleza, eu pedi as contas. Eu entendo perfeitamente o que você fala, muito perfeitamente, até porque eu também passei uma experiência desde 2005, no primeiro mandato da Luiziane, coordenei o Carnaval de Fortaleza, e logo depois saí, 6 meses depois, porque você tem razão. Nós somos artistas, nós temos uma ansiedade muito grande de produzir, de chegar na ponta e realizar os nossos trabalhos, que é a nossa vida, né? O nosso objetivo de vida. Né? E a gestão realmente tem essa coisa do entendimento, primeiro, porque as gestões de cultura não estão desassociadas da gestão geral da cidade. Né? Sim. Você precisa perceber que você já entra com esse limite, você não tem total autonomia, né? Pelo menos era para ter o máximo, mas não tem. Então você está vinculado, tá aí o aniversário da cidade aí. Eu não vou nem adentrar muito. Eu quero convidar o pessoal para o aniversário da cidade do Solar, que é agora terça-feira, aliás, domingo, dia 13, na Praça dos Leões. Esse é o nosso. Os outros, cada um faz o seu, né? O nosso vai ser esse. Então, tem uma burocracia, e essa burocracia, infelizmente, às vezes não está sendo resolvida, está sendo piorada, né? Você hoje entra no mapa cultural, tem editais que você não sabe mais nem responder. Você tira essa questão aí, é até bom tu ter tocado nisso, Pingo, porque, por exemplo, as cotas que foram abertas, né? Quilombolas, indígenas, a maioria das cotas para indígenas não são preenchidas. Por quê? Quem é que sabe pegar um negócio daquele e não está distante de chegar no grupo que está começando, lá nas comunidades indígenas, quilombolas, entendeu? Para a gente que já faz há um tempão, é complicado. Por exemplo, eu odeio, quer me ver nervosa, me bota de frente para aquele mapa cultural para realizar eu tenho um projeto. Um produtor que faz isso, porque realmente eu também não tenho muita paciência. Mas a gente, assim, já que a gente entrou nesse termo militância cultural, lógico que a gente tem visto muitos avanços, né? Comparado com o período que nós começamos ali 40 anos atrás, você tem editais, você tem leis de incentivo, você tem um processo. Nesse governo Lula, uma verba considerada para o campo da cultura, assim, por um entendimento da importância desse campo, que foi demonstrado nas campanhas políticas, na pandemia e tal. Mas, ao mesmo tempo que tem esse montante, tem essa coisa, tem as dificuldades burocráticas, de entendimento, às vezes, das gestões em relação ao artista, porque o artista não está lá, então é assim, como se gestão não fosse algo, né, às vezes até uma animosidade em relação ao fazer artístico, como se, né, eu inclusive não uso esse termo trabalhador de cultura, eu sou artista, eu entendo o termo trabalhador de cultura, mas
eu quero ser chamado de artista, porque foi isso que eu optei a minha vida toda em ser artista. Então, eu respeito os trabalhos da cultura e respeito quem chama todo mundo, mas não é. Pingo, Existe a diferença. Deixa eu falar um negócio em relação a isso. Eu tinha essa mesma visão, mas hoje eu vejo a importância do que é chamar trabalhador de cultura, porque, por exemplo, a gente está se... Ultimamente, o teatro, desde a época, um pouquinho antes do Rogério Mesquita morrer, falecer, a gente já estava fazendo cota para pagar enterro de artista, porque não tem nenhuma seguridade de nada, entendeu? Então, a gente vê assim, a importância para ver se eles entendem que algo tem que ser feito em relação a isso. Por exemplo, eu, Silvia, o Raimundo, várias pessoas, a gente está começando a levantar a questão da casa do artista. Lógico, isso aí é uma pauta defendidíssima por todos nós. Então, a gente tem que começar a fazer com que eles entendam que a coisa é bem maior do que isso, porque parece que a gente é artista, não está trabalhando, parece que a gente faz porque ama, só porque ama, que não precisa pagar cachê, entendeu? Vai, eu te dou uma oportunidade. Isso a gente escutava muito, né? Lógico, não. Entende? Então, é importante, talvez, demarcar esse espaço. Eu ainda recebo do Maracá de Solar 3 convites por dia, 0800, escola, eventos. Eu até vou em alguns que eu acho importante interagir, mas... Eu concordo com você no aspecto das garantias, né, trabalhistas, né? Mas às vezes eu acho que é também um termo que às vezes eles usam para valorizar mais um segmento de produtores e de outros em detrimento do artista, sabe? Quer dizer, olha, tem uma cadeia produtiva de produtores e não sei o que, depois tem um artista. Tem mesmo, e precisa ter. Mas se não tiver um artista, não vai ter essa cadeia de produtores. Então, claro. Olha, a gente continua isso no teatro, na música a gente tem vivido do mesmo jeito. Morre um músico, infelizmente, muito e até triste de carreira. Aqui nesse programa a gente encontra artistas aqui com 20 discos, né? Trajetória e tal, e o cara tá ali hoje, sabe, sem seguridade, sem INSS, sem um apoio. Se tiver um problema de saúde, vai todo mundo se reunir ali no primeiro momento para ajudar. Quer dizer, é uma categoria que ainda é recente de um suporte social, trabalhista, sindical, né, mais sólido. Então, a gente é bom porque a gente conversa, e é muito bom conversar com você, porque você tem muita propriedade nessa militância. Além de ser um artista, né, que tem uma produção significativa, você dialoga muito com essa política, né? As coisas caminham juntas, né, Pinho? A gente tem que estar de olho nisso, porque a produção e esse motor, né, que faz com que a arte continue, a cultura continue aqui em Fortaleza, ela tem que cada vez ganhar mais impulso. Por exemplo, muito mais dinheiro está sendo investido na cultura agora, né? Muito mais dinheiro está sendo investido. Mas está acontecendo... Por conta das universidades que abriram, por exemplo, em Fortaleza, nós temos 2 universidades. Muita gente está saindo também para o campo, né? Do teatro. Para o teatro, parará. O dinheiro não... Por exemplo, você faz um edital... Não comporta. Por exemplo, você faz um edital de teatro para manutenção de grupo. Aí, 5 grupos. Quantos grupos tem aqui em Fortaleza? A gente fez esse levantamento para mostrar, olha, está fora da realidade. Sedes. Por exemplo, teve um momento aqui que existiu 10 sedes de teatro. A Graça, que vem do teatro, ela é anterior à minha, Graça. Eu sei, Fechou a sede, porque não tinha apoio, entende? Não tem como a gente manter a casa ali. E teatros fechados, a maioria dos teatros fechados em Fortaleza. Quais são os teatros que estão abertos? Entende? Então, não existe uma cadeia assim de... o São José mesmo do município não tem nem luz. O Carlos Câmara. Nós perdemos ali perdemos aqui o do Sesc, do Emiliano. O Emiliano. Queiroz. O antigo Sesc Iracema, que agora está com o Hub, né, lá. Mas, assim, você quase não tem espaço para apresentação. E isso é preocupante. Porque ali você vai para uma apresentação, tem um cachê, tem uma bilheteria, né? E você vai produzindo. Então, é como se você montasse os espetáculos e não tivesse onde se apresentar. O sindicato representa hoje não. O sindicato... Nunca. Mas existe o sindicato. Radical. É isso mesmo, mas nunca teve esse poder de representatividade. É muito complicado, porque o sindicato nasceu aqui não por uma necessidade da categoria. Ele nasceu aqui porque iam abrir uma novela da Globo, ia ter uma novela da Globo, e os artistas queriam participar. E precisava ser sindicalizado, porque as pessoas
E uma até em A Globo Recife. filmou aqui, não foi? Foi. Foi Aquela Final novela Feliz. foi filmada. Final Eu nem lembro. Feliz, que tem a casinha lá no Morro Pronto. Branco. Casinha do Final Do Feliz. Final Feliz. Com José Wilk, Natália. Eu sei porque Pronto. lá, eu sou lá do Morro Branco, aí tem a casinha lá, né? Hein? É vizinha da minha casa. Final Feliz. E aí, pronto, nasceu dessa necessidade. O sindicato nasceu por Final Feliz. Com final feliz. E aí, o que é? Ele nunca representou. A gente já teve muitas brigas com o sindicato. Mas, se você olhar, não tem praticamente ninguém do teatro no sindicato. sei, Ele, né? ele serve mais a modelos, porque é o mesmo sindicato. Ah, entendi. Mas a artistas, Quais são as categorias que podem se sindicalizar lá? não sei. Eu sei que Técnicos, modelo, atores, diretores, dramaturgos, técnicos, atrizes, atores, né? modelos. Mas, eu não sei exatamente, não. Legal. Eu sou sindicalizada, mas a gente mantém distância há muito tempo. Aí é o seguinte, vamos voltar aqui então para a sua carreira. 2010, né? 2010 você está fazendo o quê? Danilo, acha aí o que a mulher está fazendo em 2010? O Danilo é rápido, rapaz. Olha aí, Olha aí, meu o ano amigo. que não acabou, né? Que é Isso aí foi quando? Isso 2019. aí. Não, isso aí, mas tem coisa antes, Danilo. Não passa assim também, não. Ah, É, primeira 2007, versão, exatamente. O ano Aí- que não acabou, 2007, é? Danilo está sabendo mais do que a gente. Esse aí foi o ano que Meu não amigo acabou. Murilo, Foi né? uma remontagem do espetáculo Os Cactos, que não sei se você conhece, Pingo, Emanuel Nogueira, que é dramaturgo aqui de Sei, Fortaleza. sei. O Emanuel fez também um curso de dramaturgia lá, deve ter sido no mesmo período da Fabiola. E ele me chamou, me pediu para dirigir o texto dele. E eu montei em 2007, e aí remontamos em 2019, conversei com ele tudinho, remontei de outra maneira. E aí a gente botou o ano que não acabou. É, com o Murilo, quem é mais? Não, né? ali era o Murilo, a Marina Brito, o Magno e a Catiana Monteiro. Lá em cima, né? É, e aqui embaixo embaixo é o Murilo Murilo, também. Murilo e Marina Brito fazendo Sal Adoro para o um Murilo, Silêncio. Murilo, adoro, É. adoro. Murilo é do Expressões Humanas quase desde o início. É, e ele é realmente um grande ator e tem uma figura, muita presença. Está né? dirigindo agora também. Ah, que maravilha. Aí em 2007 você montou, em 2010 você faz o quê, Danilo? Aí faz esse ensaio para um silêncio. Ensaio para um Silêncio. Que esse texto, que esse foi aí... uma remontagem da Hora da Estrela. Esse aí. Ah, é uma remontagem, É. né? Isso com o grupo Expressões. Com expressões, é. Aí vamos lá, Danila, na década de 2010 Rapaz, a 2020. É uma retrospectiva, né? Não. Aqui é importante porque, na verdade, é o seguinte, eu mesmo, né? Eu vou fazer a meia culpa aqui. Eu disse que semana passada eu ia ver o seu espetáculo. Não fui. Tem gente aqui, amigo, colega, que eu morro de vergonha que eu encontro, que eu nunca vou. Mas eu queria ver, eu quero muito ver, porque eu tratei do Canudos e agora fiz uma ópera sobre o Caldeirão. Amigo. Fiz uma Olha, ópera. eu tenho muita vontade de montar sobre o Caldeirão. Pois eu fiz um musical. Que massa. Um musical com 70 pessoas, coral e orquestra, texto do Rosenberg Cariri, mas é um musical que você tem texto e música, pequenos textos. Na verdade, era música, propriamente música. E aí eu musiquei 7 poemas do Rosenberg, ele fez 7 textos introdutórios, João do Clato declama num espetáculo, Sim. eu canto com mais 20 artistas do Cariri, botei coral e orquestra, grandioso. Assim, um Como negócio... é que vocês conseguem fazer isso com tanta gente? Porque Cara, agora a gente está diminuindo o número de Ixi, atores. eu fiz essa loucura aí, o Danilo. Rapaz, eu fiz essa loucura. Eu consegui apoio da Rouanet. Eu gravei no Cariri. Eu peguei o coral da Universidade Federal do Cariri para fazer a parte musical. Então, aí só eram 30 pessoas. Eu peguei a orquestra lá do Padre Ágio, do pessoal, diminuí a orquestra, fiz um sexteto com mais sopro, não sei o quê, sei lá, 10 artistas, cordeone, não sei o quê, 50. E chamei 20, porque um espetáculo desse eu queria fazer com os meninos do Cariri. Então, o Fidelis Importante. canta, o Junu canta, o Olha, Fidelis massa. canta, o Abdoral canta, todo mundo. E aí eu fiz esse sobre o Caldeirão, lancei lá no Cariri, lancei aqui, gravei, lancei um visual, tanto o documentário como a gravação ao vivo, e não vou fazer mais, eu acho isso, porque é difícil. Mas aí eu já dei o passo à frente, eu digo, eu vou fazer algo com os confederados, sabe? Aí conversei com aquele dramaturgo lá do Cariri, Zé Flávio, Eu que é conheço, médico. Zé Flávio, conheço demais. Zé Flávio, vamos fazer uma coisa sobre os confederados. Eu queria fazer lá mesmo, A porque- gente está indo para o Crato agora, Pingo, dia Pois é. 2 de maio, apresentar. Pois é, eu queria fazer lá no lugar, no Riacho do Sangue, que você sabe que agora reapareceu o lugar, né? Não, Porque foi com a Foi? seca, o lugar está lá de novo, o lugar onde o Tristão foi assassinado, eu queria fazer lá. Tá aí uma ideia para você fazer, porque é o seguinte, o açude cobriu, sim. né, mas agora secou.
É parecido a história de Canudos, eu acho Apareceu a lindo. cidade. Aí apareceu de novo o Marco, tá lá o Marco, o canto onde foi, o lugar onde ele foi. Só que não fica na sede. Fica uns 2, 3 quilômetros na sede e tem que abrir uma picada e lá Sim, não tem sim. lugar mais, não tem, é no meio do mato. Sim, é. Mas eu queria fazer isso lá. Mas Aí ele eu estava queria- fugindo mesmo, devia ser lá no É, meio eu, do que- mato eu mesmo. queria musicar lá, fazer. Aí pedi para ele uns textos, porque depois eu vou te mostrar o do Caldeirão. Mostra aí, Danilo, só para ela. Só um trechinho para você ver. A entrevista é com você em o ao vivo. Ah, sabe decorar, decorar. Pá, o Caldeirão é rapaz, um Eu musical. acho sabe? fantástica essa história. Eu Não, queria incrível, muito. história incrível. O Rosenberg Eu fez as conheci lá letras. também. Eu Pois fui é, lá. porque o Ozzy tinha um espetáculo que eu musiquei. O Ozzy era uma peça. Era uma peça. Não, Era- tinha peça, tinha mas ele peça. fez foi o cortejo, né? Ele fez um cortejo dos Confederados. Pois é, Que ele fazia exatamente. músicas dos Confederados. Até estou atrás das músicas do Confederado dele. Mas ele fazia o Ozzy de uma peça sobre o Caldeirão que eu musiquei. Eu perdi essas músicas. Eu só tenho 2 músicas originais do espetáculo que eu fiz para o Ozzy. Mas esse aí, não. Esse aí eu fiz com o Rosenberg. É totalmente diferente. Pousara no caldeirão e a terra de pedra e cactus virou pomba de fartura, É isso aí. virou jardim de beleza. Gravação original é com o Fidelis, só que ele não pôde vir. Veio todo mundo, ele não pôde vir. Aí eu tive que fazer essa música aqui no São Luís, no lugar dele. Mas a gravação original é num documentário e num LP é com o Fidelis. Então eu fiz isso aí musical. Olha aí o final aí, ó. Isso é a música final, Quantas né? pessoas Olha aí. ao todo aí? Eram 70. Gente, muitas. Que lindo. Tá É o maestro aí. Direção de luz, Tatiana Amorim. Tatiana. Tatiana. Obrigado. Esse negócio aí, eu estou falando assim porque eu fiquei muito interessado em ver seu espetáculo sobre os Confederados, o João do Carlos, porque eu queria fazer a música, sabe? Eu estou nessa perspectiva de fazer, sabe? Alguma coisa sobre... Não só eu queria pegar um pouco antes a parte comunista, a tomada do poder pelos comunistas, sabe? Eu acho que tu, olha... Que é um pouco tem- diferente, né? A tomada do poder é 3 anos ou 4 anos antes, Aham. que se dá no Crato, em Aracati, em Quixeramobim, que é antes dos Confederados, né? Que eles tomam o poder e tal, que eu acho muito forte né? isso, você Pois é. declarar uma república independente do Império, né, cara? Antes, antes da Confederação. Então, nessa montagem, eu trabalhei com cultura popular. As músicas e manifestações populares Certo. trazem as lutas, entendeu? Por exemplo, tem um momento assim que vem a luta de espada do Reisado, e a música cantada é o momento da luta deles, Rapaz, eu entendeu? me lembrei do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o filme. Porque eu vendo o Rosenberg, viu, Danilo? Tu tem que assistir o Vidas Secas do Graciliano Ramos, de quem é a direção? Nelson Pereira. E aí eu estava assistindo e ele traz tudo isso, né? Reisado, cabaçal e tal, não sei o quê. Aí eu digo, eu venho assistindo, né? PIB 60. Eu digo ao Rosenberg onde ele foi Porque beber assim, nessa fonte, né? Ilustrando as coisas. na montagem de um tema assim histórico, né, que aconteceu, se você não tiver cuidado, o espetáculo fica didático, né? Aí, Eu então sei. você tem que ir trazendo a musicalidade, a questão da cultura popular ali no meio, tudinho, para ir reforçando essa identidade mesmo, né, do Nordeste. E a essa música é ao vivo, essa música desse espetáculo? Quem que toda ao faz lá? vivo. Aí quem faz é o Maico, que é um dos meninos do grupo lá de Varjota, e também o Maílson. Ah, eles É. estão tocando as músicas. E, Eu quero- e cantar todo o grupo, né? Ah, todo que o grupo maravilha. É isso aí. Então, é o seguinte, aí 2010 a 2020, o que você... Vamos lá, Danilo, mostra aí. O que 2010 aí, ó. Aí esse aí em cima é em Cantrago, Verde Rosa, o Sertão. Isso aí foi uma adaptação que eu fiz do texto do Guimarães, 3 textos do Guimarães Rosa. Que maravilha, deve ser lindo. Esse espetáculo, a gente viajou o Brasil inteiro com ele num palco giratório do Sesc. Ah, você fez o A palco gente fez em giratório. 2010. Cara, parabéns, porque o palco giratório é muito difícil lindo, conseguir fazer difícil. aquilo E aqui ali. no Ceará mais ainda, né? Parece, porque a gente não sabe, não entende como é que
que consegue mostrar um trabalho para eles verem. Mas você Enfim, conseguiu mas a ser gente selecionada? foi chamada Fez quantos espetáculos no Brasil todo? uns 33. Que A maravilha. gente rodou de norte a sul do O elenco país, era assim. grande aí? Caraca. 14 pessoas ao todo, contando Olha. com direção, iluminador, Esse e umas 10 pessoas esse em cena. Trago. Em Cantrago, né? Verde e rosa, em sertão. Esse texto do Em Guimarães, cima do montagem de Guimarães. vários textos dele, você É. fez a direção. Fiz a direção. Quando você faz a dramaturgia, você adapta esses textos, né, para o É, teatro. porque aí tem a menina de lá, Grande Sertão Veredas e A Hora da A Hora e a Vez do Augusto Matraga. Ah, tem Aí eu três fiz uma livros compilação dele. desses 3 textos e a gente montou Quem aí. está ali em cena ali? Ali é a Marina Brizeno, que hoje está na Companhia Bravia com a gente. E o... Isso é um tambor que ele está tocando? um tambor. E o figurino o João bonito, Paulo, esse João figurino Paulo de quem Pinho. é? É uma espécie de Oxum ali, mais ou menos. Exatamente. E de cá, Xangô, elementos É. vinculados a Xangô, E aí é? tinha toda a gente trabalhava com alguns orixás, né? Macunaíma também. Legal, às vezes eu faço. A Fabiola Valéria me pediu uma música chamada Oxum de Mim. Ela não tinha um espetáculo, Oxum de Mim? Sim. Eu fiz a música tema lá para ela, do Oxum de Mim até hoje. E de baixo, qual é esse aqui? Já é? Esse aí é a remontagem do Dom Pudê que eu falei, Ah, né? do Dom que a gente, Pudê, que era que é o infantil, infantil, né? Ah, que maravilha. Mas aí, noutra dimensão, né? Muito mais produzido. Noutra é muito mais né? produzido. 2011. né? Isso aí já em 2011. E como é que foi essa experiência de viajar o Brasil Foi todo? muito bom. Qual muito foi o lugar bom. mais distante? Rio Grande do Sul? Acre. Aí a gente saiu do Rio Grande do Sul para Rondônia, imagina. E como é que era? Vocês viajavam? Era seguida as viagens? Avião, Mas já era seguindo assim, o roteiro, saía de uma cidade para outra, voltava para Fortaleza. Não, tinha o primeiro bloco, que a gente fazia assim, umas 3, 4 cidades e voltava para Fortaleza. Depois você saía 3 meses, não voltava. 3 meses viajando. E aí se acordava, tinha dia que você acordava no hotel, você não sabia aonde estava, né? Assim, perdida. Que maravilha. Mas foi uma experiência muito rica, porque a experiência de ir para o sul e ir para o norte, né? É muito fantástica, assim, né? Dizer, para o Acre, nunca nem tinha pensado em ir no Acre, em Rondônia, sabe? Mato Grosso. Você nunca pensou em se mudar, ir para o Rio, São Paulo, fazer sua dramaturgia por lá? Nunca Não, pensou, nunca Pingo. teve essa vontade? Não, tenho não. Eu gosto muito. Mas já daqui. teve textos montados por lá, por grupos lá? Não, textos não, né? Porque a maioria dos textos, depois que que a gente realmente firmou mais de forma mais profissional o grupo, aí pouco eu escrevo. Por exemplo, agora eu estou escrevendo, mas assim, pouco eu escrevo. Aí eu peguei mais textos já conhecidos, tipo Orlando, né, da Virgínia, ou textos assim mais consagrados, Clássicos, já né? mais Clássicos do clássicos, teatro, Guimarães, né? Um amigo meu que é escritor diz assim, por que tu procura os escritores mais complicados? Por exemplo, montar Guimarães, o Macunaíma, né? do Mar de Andrade, são textos bem complicados. A própria linguagem, né? São o linguagens próprio verbete diferentes. é um verbete muito clássico, né? E o Muito. Guimarães muito particular, muito próprio, particular. né? Não, mas aí é o seguinte, aí você vai montar, vai fazendo, volta do Sesc, foi uma experiência muito bacana. Muito, então, muito rica, enriquecedora, né? E a gente tem experiência com outros grupos, e também aí você vai viajando, você vai dando oficinas, também se apresenta, ministra oficinas e abre rodas de conversa, né? Às vezes falando sobre a peça, sobre o tema da peça. E isso é muito bom, com o público, com grupos locais, né? Infelizmente, depois da pandemia, o palco giratório minguou, né? Muito, assim, diminuiu muito. Então, mas acho que o melhor projeto de circulação de teatro. Eu acredito. E o SESC tem competência para fazer isso, pois né? é. Aí, Danilo, o que tu achou aí? Ela não se lembra, não. Nós estamos hoje aqui, gente, no Arte e Militância, conversando com a Eri Aquino, dramaturga, diretora, e tudo mais, né, que o teatro exige para acontecer durante a trajetória dela, ela fez. E hoje, né, com 2 grupos de teatro, continuando seu trabalho, excursionou pelo Brasil todo. E Vlamir de Souza está aqui nos ajudando, pintando ali uma tela. Vlamir, nosso irmão do programa, desde o início, sempre está aí fazendo um presente para você. E aí está aí nesse trabalho dele. Danilo ali, que eu dou trabalho procurando ali achar as nossas coisas. E o Hermes, que é o nosso diretor, que não está aqui hoje. Tal. Agradecer o Coni, presidente do PT, que gosta muito de cultura, viu? O Coni, que hoje está na Regional 1. Ele é apaixonado. O Coni é um cara, assim, pouca gente conhece.
esse lado dele. Mas o Coni é assim, e gosta de cinema, de teatro, de música, e gosta mesmo, e conhece, é aficionado, e ele que nos estimulou aqui a fazer esse programa. Quero agradecer sempre o Coni pela oportunidade, porque esse programa me ensina todo dia, né? Por exemplo, eu estou acabando de ver 30 espetáculos sem sair daquele programa. Não é não, Danilo? Eu estou me redimindo de não ter ido aos espetáculos dele hoje. Ele agora vai, né, filho? Agora eu vou, vai ser dos confederados. É porque naquele dia... Cara, minha vida é louca. Esse Maracá do Solar é todo dia. Hoje mesmo, amanhã mesmo tem ensaio, tem não sei o quê. E aí... Também muita gente, o né? O solo feminino e não sei o quê, e o Caldeirão, e a Santa Cruz, a divulgação. Todo dia. Mas eu já me cobro diariamente ir nos músicos, né? Ir nos espetáculos dos músicos, que às vezes eu não vou, mas eu tenho ido mais. O teatro tenho ido menos, mas eu tenho que voltar a frequentar os grupos de teatro. Que eu ia sempre, né? Eu ia sempre ver. Olha aí. E aí quem é? Esse é Orlando, da Virgínia. E de que ano é? Tem cena aí, né? Tem vídeo, Danilo? Solta aí. Foi discutido entre todo mundo. Que teatro é esse, ele? Esse aí... Parece o palco Zé Alencar, não? É porque já ele se apresentou em tudo que foi teatro aqui, né? José de Alencar, o São Luís. Então, o Sesc Iracema, o antigo Sesc Iracema. Então bota aí, Danilo, a cena pra gente ver aí, da dramaturgia dele. Esse é o Murilo e a Marina Brito. Ah, mas bota uma cenazinha pra gente apreciar aqui a dramaturgia da... Muita dança você coloca nos espetáculos. É, eu gosto de mesclar essas... Aumenta aí, Danilo. É um documentário, Ela tá aí narrando, é o documentário. Né? Ah, que legal. A gente vai achar já as cenas aí. Isso aí, esse espetáculo vem desde quanto tempo em atividade? Esse aí nós já paramos, esse aí ficou uns 10 anos em cartaz. A gente também viajou bastante. Rapaz, esse com pessoal ele. do teatro é resistente, né? Fazer 10 anos o negócio. Eu estava conversando com a Fabíola aqui esses dias, Fabíola com aquele 2 né? 2 em 1. 2 em 1, 10 anos em cartaz e dramaturgia. Esse aí a gente também ganhou Petrobras e aí circulamos também por alguns estados. Hoje o grupo é constituído de CNPJ, expressões artísticas e tal? Sim, já de um tempo, né? Sei. Os músicos ali em cima, tá vendo? Sei. Sim. Quem é aí? Aí é o Moisés, não sei se você conhece, o Zés. Ele assina na parte musical como Zés. E a Juliana Veras, que era atriz do grupo e que toca também. Toca. Isso é teatro de arena, é teatro de... Esse aí a gente quebra a quarta parede direto, né? E aí a gente... É um U, praticamente, em cima do palco. Os atores estão em cima do palco e também na plateia. Porque a gente, nesse espetáculo, a gente trabalha direto com o público também, sabe? Aí bota sempre pertinho. Você já montou teatro de rua? Espetáculo específico para rua? Montei, mas não com o meu grupo, né? Com outro grupo. Por exemplo, com o grupo do Raimundo, eu montei um teatro de rua com ele. Qual foi o espetáculo? Foi João Preguiça, que ele ainda está com ele também em cartaz. Cartaz, faz na rua. Com o Raimundo, na companhia do Raimundo, eu acho que eu já montei 4 espetáculos. Eu tenho uma amiga que sempre está lá tocando, cantando, Juliana Rosa, né? Não Juliana Rosa, que é cantora, sempre lá faz com o menino? Com o Raimundo, canta as canções e tal. E aí, Danilo, mostra aí, vamos seguindo aqui, porque nós estamos chegando aqui à pandemia, que vai ser um marco, né, na sua história, né? Diferente, vai ser a gente virada, sempre vai aqui né? construindo. Eu gosto muito dos marcos, né? São um ano, um momento que redefine de alguma forma a trajetória da gente, né? A gente repensa muita coisa, né? Aí, acho que a pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo. Pois né? aí, como é que foi na pandemia para você? Então, como eu te falei, né, a gente estava num momento do grupo difícil do Expressões Humanas, tentando reerguer, né, se reerguer. E aí, atrizes que já tinham trabalhado comigo e também, que era também do Expressões Humanas, vamos montar uma companhia de mulheres para a gente trazer questões feministas para... Vamos. Aí, isso a gente se reuniu, a pandemia foi em 2019, né? Começou. Pronto, a gente, no finalzinho, 2020, né? A gente começou... 14 de março de 2020. Pronto. 15, A gente 16, começou no finalzinho de 2019, a Companhia Bravia. E aí começou a história. Quer dizer que logo depois de criar a companhia veio a pandemia. Aí veio a pandemia. E a gente ficou naquela, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos fazer. E aí começou aquela também,
a discussão em relação a políticas públicas, como é que a política pública ia entrar nesse universo, né, da pandemia aí. E aí a gente começou a conversar, e era reunião virtual, tudo era virtual, e ninguém aguentava mais. Aí começam a abrir os editais para montagem de teatro por computador. Olha, porque que foi aí loucura. a primeira lei que foi a Aldir Blanc, né? O primeiro edital. Aí eu Porque falei- a frustra de muita luta, inclusive aqui às vezes eu cito aqui o Guimarães, porque o Guimarães foi um Pois guerreiro é. nessa questão da luta Menino, da lei aí, Aldir Blanc não é? e depois na Paulo Gustavo. Foi Pois lá é. um defensor. E ele nem atuava muito nessa área, mas passou a ser O uma das defensor, prioridades né? dele. Ele foi um redator, né? Pois é. Relator da lei e tal. Aí eu sei que isso vamos fazer. E o início eu dizia, eu não vou fazer teatro por computador, não vou fazer. E eu rejeitei aquilo até onde É deu. bom porque nós vamos achar isso aí, viu, Danilo? E qual foi? Rejeitei até onde deu para rejeitar. Aí nós montamos, começamos uma ideia do que a gente queria, que era eu joguei o tema e as meninas ficaram empolgadas. E antes da pandemia, nós chegamos a visitar a Comissão da Verdade, né? E da Anistia, Wanda citou aqui, a partir do Mário, do Célio, Eu do sei. Dinho, porque nós queríamos falar sobre mulheres A sede cearenses. ficava aqui no Instituto Ceará, Pronto. aqui perto da economia. Exatamente. Aí a gente queria falar sobre mulheres que tinham sido presas e torturadas no período da ditadura. E aí eu conhecia várias. Aí, então, a gente começou virtualmente e através... Primeiro, a gente foi na comissão, pegamos documentação, conversamos fomos lá na casa do Mário, conversamos com o Mário e com a Neide, que é a irmã dele. Eu sei. E conversamos sobre essas mulheres, e o Mário foi dando também muitos nomes, contando história. E aí vamos tentar falar com essas mulheres virtualmente, né? E hoje elas têm 80, 90, 85, sei lá, por aí. Aí conseguimos. Aí nós conseguimos conversar com 10 mulheres, e 2 tinham falecido, que era a dona Lourdes e a irmã da Verônica Guedes, que era a Lili. Aí nós conversamos com a Ruth Cavalcante, com a Rosa da Fonseca, com a galera aí, dessas mulheres, e montamos toda a dramaturgia a partir dos documentos que nós pegamos e a partir da conversa que tivemos com elas. E a conversa fez todo o diferencial, porque elas contavam coisas que não tinham no documento, né? Claro. Lógico, E aí isso fez nada total do que diferença. uma conversa, né? O Total documento diferença é frio, pro né? espetáculo. O relato, a história de vida conversada, Exatamente. ela traz outras emoções, né? Aí nós estreamos primeiro virtualmente e com todas assistindo virtualmente, cada uma na sua Como era o casa. nome E do espetáculo? aí era bacana até passar um pedacinho Não, dele. nós vamos atrás. Das que ousaram desobedecer. Tem As que usaram no seu canal do YouTube. se botar no Google, aparece imediatamente Espetáculo aí Visual Gratuito vídeo. reflete sobre a violência doméstica contra a Não, mulher. essa aí é outro. Esse aí eu montei com o grupo do Raimundo. Esse aí já é depois, mas o outro que ela está sugerindo, Danila, é o Das que ousaram desobedecer. das que usaram desobedecer. É. Aí fez espetáculo E virtual. aí, virtual. E aí elas participaram assistindo e participaram de uma roda de conversa depois. Nós abrimos junto com o Também público. virtual. E deu assim umas 300 pessoas na apresentação virtual. Que maravilha. Foi muito Tá legal. no seu canal do YouTube? É no seu canal? Que Mas você- eu acho que está fechado e eu não vou lembrar aí como abrir, não. Mas ele vai achar. Se Não, botar- vai achar. Aí, pronto. Isso vocês fizeram pela pandemia. Isso é a história da Rosa da Fonseca. Olha aí, que lindo. Depois disso, nas urtinas, como os covardes gostam. Eles me perseguiram. Nesse espetáculo, a Gigi Castro e a Letícia Marran tocam ao vivo também. Gostam. Covardes! Na Isso é no São Luís, foi gravado lá também. Como é o nome desse grupo hoje? Companhia Bravia. E aí, essas atrizes, São quem só são mulheres. essas atrizes que estão aí? Marina Brito. Qual é o nome dessa? Marina Brito. Marina Brito. As Aí outras tem a duas. Marina Brizeno e a Liliana Brizeno, que as duas que estavam aí. Aí tem a Gigi Castro e a Letícia Marran. Esse espetáculo foi em 2020. Foi 2020. Plena pandemia, aí vocês estavam em gravando plena lá. pandemia. Aí nós fomos, todo mundo separado de máscara, gravando no São Luís. O Neto abriu espaço para a gente gravar. E aí nós gravamos um espetáculo lá, todo mundo de máscara, só as meninas. Legal. Solta aí, Foi lá que minha mãe A história da pôde Rosa. ver que eu estava viva.
presa, né? Rosa presa. A Rosa Fonseca. presa na sede da Polícia Na Federal. sede, né? Você botou só essa porta aí, né? Dias antes, Essas portas, elas se movimentam o Dias antes, tempo minhas irmãs inteiro. vieram me Tem visitar. muitas cenas fortes nesse espetáculo aí. e eu escrevi E ela vai ocupando o palco de diversas maneiras, né? E a equipe filmando e transmitindo. É. com uma brincadeira que a gente fazia quando criança. Eu escrevi. Da. Ra. Tutor. Elas entenderam. E a Gigi, vez ou Eu outra, estava tacava sendo torturada. assim, um ferro numa outra placa de metal que tinha lá, que era. O papai falava muito disso, barulho de cela, que era de metal. Eu sabe? tô viva! Ouviu, mãe? Seu pai ouvia, né? Os gritos, batidos das portas, né? Eu tô viva! Eu tô viva mesmo que brutalmente machucada! Eu tô viva! E estou vendo os fogos! É ano novo! E eu tô vendo o céu! Tô vendo os fogos! Feliz ano novo, mãe! Feliz ano novo, dona Rocilda! Eu não vou desistir! Forte, né? Esse texto, né? Esse texto seu, São, né? mas Muito a partir da forte. história dela, né? Mas história de mas vida é o que eu você- gosto muito, sabe? Gosto muito dessa coisa. Por isso é que quando você chegou, eu disse, não, vamos conversar sobre essa história de vida, porque isso aí, nesse espetáculo, tem todo o relato do seu pai, não só dela, mas do Total. que o seu pai falava, das prisões do seu pai, né? Eu lembrei do Oswald de Barroso aqui, porque quando foi no meu primeiro disco, em 86, eu musiquei um poema dele chamado Acalanto. E eu não sabia a origem desse poema e tal. Depois eu fui ler o livro dele, O Risco de Sangue, Sim, eu que li. ele traz a trajetória, e no final ele conta, né, que escreveu essa canção já na tortura, quando ele resolve enlouquecer para não enlouquecer, né? Ele diz, eu enlouqueci para não enlouquecer. Aí ele escreve, não, irmão, eu não posso te prometer uma aurora para amanhã, talvez depois de amanhã, ou mesmo depois de depois, quando se aplaque o temporal. Não, irmão, eu não posso te dizer que é só um minuto ou mesmo um dia, embora eu quisesse tanto, porque mais vale a realidade do que a frase vazia. Sei que é difícil, muito difícil, irmão, mas pense no dia, claro, como uma coisa concreta, muito viva e colorida. E veja nesse lume que abrigas no peito o antissol dessa alvorada. Céu Muito forte, acalante, Pinho, né? é. Não, eu musiquei isso. E a música também, meu né? Ela- poema, né? Mas fizer meio que latino, assim. E eu só soube da história desse poema muitos anos depois, porque ele não tinha me dito quando ele me deu a letra, né? E eu lembrei. E muito forte essa cena aí, porque eu sempre fui muito parceiro da Rosa, né? A Rosa sempre foi amiga nossa aqui do Solar, uma guerreira. Assim, um incansável, exemplo, né? mas um exemplo, Rosa, um exemplo de militância e coerência, né? Porque vivia Sim. a sua luta, né? Do jeito, daquele jeito Uhum. dela. Tá aí, ó. E o Danilo foi também. É, Que a gente tem que sempre. Hein? O final do espetáculo, é? A gente mostra, né, quando foi virtualmente, né, e em algumas apresentações também. E foi muito emocionante a estreia desse espetáculo no Dragão do Mar, Pingo, porque todos os E Rosa familiares viva, estavam né? Eu lá. achei que Rosa estava viva aí. Ela que tava maravilha. viva, ela Que ela viu, morreu né? em 2024. Foi. E a 23, gente- né? Na realidade, 23. E aí. Não, quem estava viva e os familiares estavam todos no teatro. Então, menina, era assim, no final, era todo mundo chorando, era uma coisa assim, foi comovente. E a gente fez também, na missa de 7º dia dela, lá na Praça do Benfica, a gente fez o trechinho dela com as músicas. Eu fui, porque eu toquei lá. Toquei, Pois a gente toquei apresentou. até o. Sentado lá, toquei o Clube da Esquina, que eu achei que. Né, tinha umas cadeiras Aham. assim. Toquei lá, porque Pois gosto é. muito. Achava muito da Rosa. Era muito parceiro. A gente tem uma parceria ainda com a crítica. Através do Ronaldo, que é o rei do Maracatu Solar, o rei primeiro e único do Zé Walter, é o Ronaldo da crítica. E aí a Rosa merece. Muito parabéns, então, por esse espetáculo, né? Quantas Não, ele tá vivo, a gente vai voltar de novo agora com ele, né? Interessante, E- tudo a ver agora com esse tema do filme, né? Ainda estou E aqui, olha com que essa louco, discussão pois não é? do golpe, essa tentativa Sim. de golpe, essa coisa loucura toda, muito atual, né?
E essa homenagem em vida, eu acho espetacular Pois isso, é, Pingo, sabe? isso também eu acho importante, né? Porque Fazer tá a lá, as pessoas chamada. continuam na luta. Tava as famílias, os familiares dela e tavam. tal, né? E Aí pouco tinham tempo depois ela filhos, partiu. Por exemplo, no As espetáculo, irmãs, né, que sempre estão com as ela. irmãs, tem não sei se tu conhece a Helena Serra Azul. Sei. Pronto, claro. a Helena Serra Azul, a família dela estava lá, e a gente fala dos filhos, que quando eles foram presos, os filhos tinham 4, 5 anos. E fala o nome dele, e eles estão todos lá assistindo o espetáculo. Legal. É muito Isso aí doido, foi né, em 2000 aí. Quando Foi terminou- 2020. Então, 2021, na pandemia, você fez, foi isso aí. Foi, a né? gente estreou virtualmente e depois estreamos no teatro. No teatro, Quando né? abriu, né? Quando O abriu, teatro né? nos Foi abriu. 21, 22, por aí. Por aí, Então, 21. e de lá para cá, o que é que você tem montado, que você tem Então, inventado? aí a gente está... Cada ano é 2 PIBs, 90% da produção teatral. Mas dentro da companhia, nós estamos com montamos agora recentemente... Esse é desse grupo de mulheres. Do grupo de mulheres. Como é o nome mesmo? Que é o nome? Das que ousaram desobedecer. Não, o nome do grupo que é meio estranho. Companhia Bravia. Bravia. Vem de bravo, né? Bravia. Sei. Aí a gente montou agora Vita e Virgínia. Com a Bravia ou com a Bravia, que é a história, né, do romance da Virginia Woolf com outra escritora lá, a partir dos diários de cartas dela. Então, aí vai mais para a questão LGBT, né? E a gente montou agora, foi o último trabalho. Já estreou? Já estreou. Tem imagem aí, Danilo? Olha aí, por favor, Eu acho Danilo. que do Vita e Virgínia não vai ter aí, porque eu não atualizei as coisas. Não, mas tem. Hoje em dia sai assim. Hoje talvez se botar. Bota no YouTube. No YouTube ou no Google. E agora, Pingo, nós estamos num processo de montagem do novo, que vai estrear no fim do ano. Da Bravia. Da E Bravia. agora, como é 2 grupos, Não, 4 mas espetáculos. porque ultimamente eu estou trabalhando mais com a Bravia. Mas o Expressões Humanas está lá. A gente escreveu edital, estamos aí vendo. E aí a gente está montando Margaridas, que eu não sei ainda, ou Terra Mulher, que é em cima da luta das mulheres pela terra, né? Aí, com exemplo da Margarida lá, que foi do MSC, né? Pronto, aí nós estamos nesse processo, inclusive esse final de semana o grupo todo viajou para essa Vita e Virgínia. Tá vendo aí, ó? Os cartazes, da estreia? O cartaz foi da estreia da peça. Não tem nenhum pedacinho não, né, Danilo? De vídeo. Vai achar. O Danilo tem que... O Danilo já fez, Ele teve fica, né? entrevistado de chorar aqui, porque ele acha as coisas. O cara, Davi Duarte, ele achou um negócio... Eu tomei um susto das fotos que apareceram ali O no Danilo início. achou o negócio do festival aqui do Davi Duarte, lá do Canta Nordeste, o Davi. Rapaz, eu quero assistir isso aí, que eu não conheço, não. Aí vai tocando. Mas que interessante. Então, hoje você está só focada nesses 2 grupos, produzindo. Militância aí, tem alguma coisa nessa militância ainda, em alguma instância, mas de forma bem livre, só colaborando, ou tem alguma coisa que você milita mais? Continuo no fórum, continuo em toda discussão que tivemos recentemente uma conversa com a da Secretaria de Cultura, não é a Helena, meu Deus. Tiziana. A Tiziana Sturda. Tivemos uma reunião com ela lá no São José, agora, um grupo também do fórum, conversando sobre política pública, sobre os teatros fechados, inclusive o São José, o Teatro Antonieta Noronha. Conversamos bastante sobre isso. E também ela relatou a situação que pegou a Cinco de Fora, mas a gente falou sim, pegou desse jeito, mas vamos andar, como é que vai ser? Porque, não pode ficar. Né, não podemos. Para frente. Aí nós eu digo, depositamos muita esperança nessa gestão e nós temos que cobrar muito. Eu também, Eu me sinto muito à vontade de cobrar. Aliás, eu cobrei muito no carnaval, vou continuar cobrando. Acho uma contradição, por exemplo, falar desse aniversário da cidade com essas atrações aí, eu acho um absurdo. Não, ela disse que teve uma reunião com o pessoal do carnaval que esculhambaram. Ela falou que foi bem forte, mas foi muito bom. Eu ouvi isso. É o seguinte, não, mas ela falou de forma positiva, foi bacana. Assim, não adianta você mudar uma gestão só para mudar a burocracia, para tocar a burocracia. Você tem que mudar a forma de enxergar a política cultural, num sentido amplo. Nós vemos uma cidade em que, infelizmente, nós temos uma grande capacidade produtiva, mas nós não temos uma difusão compatível com essa produção e nem a população uma empatia mínima com esse processo de produção. Então, ou você muda de uma forma que essa produção passe a ter acesso à população, a população acessa à produção e mude a forma de pensar em contraposição a um mercado que cada vez mais violento do cinema,
da Sim. música, né, do teatro e outras coisas. O teatro mesmo, que o teatro mais ou menos é uma atuação muito coerente ali, quase que sempre mais coerente. Mas do cinema, né, o imposto, principalmente da música. O mercado da música Briga muito, né? a gente briga com o mercado milionário, um mercado cada vez medíocre, cada vez mais medíocre. Então, você não pode fortalecer esse mercado. Não pode, é. Você tem que estar sempre dialogando com a produção que se contrapõe ao mercado para poder ver se as pessoas abrem um pouco o seu universo de concepção estética, de reflexão, porque isso vai refletir, inclusive, nos valores políticos que hoje nós estamos enfrentando. Claro. Se a pessoa não tem essa abertura para a arte, vai ter para a política. Pois é. Vai ter para a questão dos valores. E tem uma coisa, morais. Pingo, por exemplo, né? Eu estava falando anteriormente que tanto dinheiro está sendo investido agora e por que tantos grupos de teatro fecharam suas sedes. E principalmente na periferia, a cultura não está lá, outra coisa vai estar no lugar, É verdade, ocupando. não é só dinheiro, né? E coisa que a gente sabe o que é perigoso, entendeu? Pois é, então, os pontos de cultura. Você vê um edital de ponto de morreram cultura, cara. todos, pois é. Mas sede. Você conta nos dedos os grupos que têm sede onde ponto de cultura em Conta nos Fortaleza. E antes você dedos, tinha é. dezenas. Pois Então, é. quer dizer, a gente fala isso, considera os avanços, mas tem que pontuar a Tem que análise pontuar crítica, e porque tem que senão a fazer gente andar, né? fazer mesa agora, como por exemplo na Bienal, bota 4 pessoas, as mesmas pessoas pensam as mesmas coisas numa gestão que estão há 20 anos, fazendo a gestão de 20 anos, Pois é. quer dizer, qual é o contraponto? Isso aí também foi questionado, inclusive nas redes sociais. Pois é, qual é o contraponto? vi. Você está lá mesmo, as pessoas falando a mesma coisa, então chama pelo menos alguém para que tenha a liberdade mínima de fazer uma análise crítica do processo. E representantes da sociedade, né? Dos Pois é, esse movimentos. programa aqui, esse programa aqui é pois livre. é. Então, a gente conversa, mostra a história da pessoa, mas como ele é arte e militância, né, Vlamir? Tem que ter a arte e a militância. Tem que né? ter arte e militância. Mas, Eri, eu tô muito feliz, assim, pessoalmente, de conhecer um pouco mais de perto a sua produção, vasta produção, né, riquíssima, porque esse segmento da dramaturgia é algo que eu me encanta muito, né? E eu acho assim de uma profundidade incrível, porque uma música você tem que dar ideia, você vai defender ideias ali em 3 minutos. A música está sempre na superficialidade das coisas. Às vezes ela aprofunda, mas muito pouco. Mas um texto de 1h30, você tem que defender muitas concepções nesse texto, né? Você tira o processo de montagem de um espetáculo, ele vai de 6 meses a 1 ano. Você pode até fazer antes, com 3 meses, 4 meses, mas o ideal, realmente, principalmente num processo de teatro de grupo, com trabalho continuado, com pesquisa, dura 1 ano um processo. E aí, você né? se dedica tudo, entrega tudo ali. Tem toda a sua Sim. concepção de vida, Sim. né? De história, né? Porque é importante você aprofundar o tema, é importante você crescer enquanto artista, e são nesses embates, né, do dia a dia, da construção do espetáculo, que a gente vai crescendo enquanto Um artista. diálogo com o público, Sim, né? Como é que você sente o público de Fortaleza em relação a esse segmento? Pingo, assim, existem muitas reclamações, né? Porque não tem muito espaço de divulgação, a gente consegue uma matéria de um jornal, no máximo, não estreia, depois sai algumas coisinhas, mas isso para a gente que já é conhecida, né? Mas, assim, para os grupos que estão mais começando, é bem difícil você... Eu sei porque a gente passou por isso também, né? É muito difícil você furar uma bolha, né? Mas, assim, assim, os espetáculos da gente... A gente é feliz, sabe? Assim, Consegue. a gente consegue levar... Eu estava vendo esse, inclusive, se você vai fazer essa semana, você estava em cartaz só quarta-feira, era um dia só. Foi. Esse que eu me referi dos do confederados Confederados. é Expressões. Não, Esse um grupo que eu fui convidada enquanto diretora. É tanta vertente. Tem os 2 grupos. Tem um grupo que ela só dirige, tem um grupo que ela é convidada. Esse, como é o foi nome do convite grupo de desse? direção. É Companhia Criar e Companhia Prisma Lá de de Arte. Vajota, o pessoal. Vajota e Fortaleza. E São volta em 2 cartaz grupos. essa semana. Vai estar no Teatro Zé de Alencar e, se eu não me engano, no São Luís também. E Você tem as no datas Crato. para a gente falar aqui? Tenho, mas não lembro. Mas agora, recentemente, como é o nome do espetáculo? Sertão Confederado. Sertão Confederado. Sertão Confederado vai estar no Zé de Alencar. Vai estar no José de Alencar e no Cine Teatro São Luís. Não, São Luís, em breve, esses dias aqui. É. E vai para o Crato Agora, também. em maio, vai estar em maio. Em maio, E né? vai então, também pronto, pro gente, já Crato. fica aí o convite. E eu estarei lá, porque eu estou nessa pesquisa aí dos confederados. E depois a gente vai se encontrar lá no marco
do Riacho do Sangue, Pronto. que está lá. Então, acrescente o que você quiser, Ere, aí, você acha importante falar, para a gente começar a finalizar essa conversa, agradecendo o público que fica aqui. As pessoas assistem mesmo, sabe? E aí bom, termina, tem a prova, né? Porque aqui é o seguinte, estuda Ere, Teatro da Maternidade da Ere, depois o cara tem que assistir até o fim para acertar as perguntas. Acertar Porque aqui tudinho, né, realmente é um mergulho na obra, né? E na vida da pessoa que vem e se dispõe aqui a conversar com a gente. Não, Pingo, eu só tenho a agradecer, foi muito bacana. Eu acho que você deixa a gente muito à vontade, porque eu te falei no início, eu sou tímida, não gosto muito de dar entrevista, essas coisas. Mas eu me senti super à vontade. E é muito bom, é muito importante ter um programa assim, que dê voz, né, aos artistas da cidade. A gente tem que abrir esses espaços, né? Tem que fazer com que Fortaleza conheça os seus artistas, conheça sua cultura, né? O seu fazer teatral, fazer musical. Então, um programa assim, a gente só tem a agradecer mesmo. Massa muito demais. obrigada. Eu que agradeço. Foi Vamos ótimo. terminar com uma cena. Bote uma cena aí qualquer, Danilo. Danilo é o responsável aqui por encontrar. E cinema, eu esqueci de perguntar. Alguma coisa sua já virou assim, migrou para o De cinema, dramaturgia? Não, eu fiz um curta, alguma experimento. coisa? Não, eu fiz experimento de um curtazinho numa época, mas faz muito tempo também, num For Rainbow, da Verônica Eu Guedes. sei, né? você fez um texto. Eu fiz um texto e fiz um curtazinho. Porque Mas- às vezes natural essa dramaturgia, né? Assim, migrar do teatro Sim. para o cinema, né? É. Você com tanta coisa. Ao todo, quantos textos você calcula que já escreveu para o teatro? Que eu escrevi, não sei. Eu sei que eu montei já uns 37 trabalhos. E desses é espetáculos. metade, no mínimo, texto seu, talvez. Uns 15 textos. Por aí, por aí. É uma O resto produção. são adaptações e É uma outra produção que existe em dramaturgia. mais ou menos 30 anos, 30 e poucos anos de carreira, né? 35 anos de carreira. Contando 33, 90, né? exatamente. Contando Não, 90. 35. Contando 35. A média é um espetáculo, 35. espetáculo por ano mesmo. Por aí. E muita produção. Parabéns. Assim, Obrigada. fico muito feliz de ver, assim, a gente contextualiza as dificuldades e tal, mas é muito importante ver um artista que consegue se afirmar, né, no seu universo, viver desse e através desse universo teatral. Então, é muito bacana ele ver essa sua dinâmica de produção. Eu fico muito feliz, realmente, muito feliz mesmo. E aí, Danilo, tem alguma cena aí, Danilo? Vai já. Enquanto isso, o Vlamir vai falar aí. Vlamir, fala aí no seu microfone aí de que você fez aí. Vixe, eu estou vendo aqui um negócio muito doido, meu irmão. Estou curiosa. Tá muito doido, viu? Aí, Vlamir. Nada, porque aqui a ideia Olha. é porque ela, na verdade, ela é tipo um farol, né? É mesmo. É um farol para os artistas que trabalham com ela, né? Então, a ideia daqui do meu trabalho é isso aqui. Como se fosse o farol da dramaturgia, né? Que lindo, menino. Olha aí. Caramba, maravilha. Muito Olha aí, ó. Aí fica. É isso mesmo, irradiando as energias aí para todas as turmas do teatro. É bem expressionista, ele faz uma Amei, projeção muito estética lindo. aí, ó. E aí, dedico, legal. O Vlamir ficou muito massa, assim, a ideia, né, da energia nos cabelos, tá? Esse óculos. Seu pai usava esse óculos, tipo de óculos, né? Você parece um pouco com ele, né? Parece demais, Pingo. Mas só que ele era mais baixinho, uma carinha um pouco mais redonda, né? Mas Você eu é uma pareço mistura, muito assim, com ele, mas os lembro olhos, né? demais, Os olhos do seu pai, né? também. E da sua mãe também mistura, né? Danilo, achou, Danilo? O Danilo tá penando ali, rapaz, pra achar a dramaturgia da mulher. Eu dei foi Danilo, trabalho, né, Danilo? muita coisa, porque é muita coisa para escolher. Gente, quero agradecer mais uma vez vocês que acompanham esse programa aqui, eu acho massa. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de propiciar esse momento e agradecer muito a Ere que veio hoje nos prestigiar, o Vlamir, o Danilo, todo mundo que acompanha. Vamos divulgar, gente, vamos divulgar esse link, vamos comentar, vamos acompanhar aí o trabalho da Ere. Onde é que a gente lhe acha, Ere? Eu queria perguntar isso. Então, botar lá Ere Aquino, vai me achar Instagram, aí. Instagram, Ere Aquino, Então, né? pronto, Tá, bota aí, Facebook Danilo. também. Ere aqui nos grupos também tem? Companhia Bravia também, @Companhia Bravia. No Instagram, E Grupo Expressões Humanas. Olha Tá aí, no Instagram. Danilo. Aí isso o Danilo acha, que não é possível. Cadê?
É tudo de uma vez aí. Tudo de uma vez, né? Esse é Companhia Bravinha. Eu acho, Pingo, mas tudo de uma vez. Rapaz, todo mundo reclama isso de mim. Que é tudo ao mesmo É muita tempo. coisa, né? Muito Pra mim, pedido, faz né? dizer assim, rapaz, Pingo, peraí, mas não terminei nem de te ouvir, tu já tá pedindo outra coisa. Pingo, você conhece a Ruth Aragão? Conheço. Que a Ruth Aragão do figurino. Tem muitos espetáculos que o figurino era dela. A Ruth, né? Cadê É. Danilo? Ali foi o do grupo, Agora que, né? que o Danilo mostrou aí, tem Foi o figurino do dela. grupo, né? Que é O- legal. Isso hoje é uma comunicação, né? Esse de cá, né? Que é o Vitor e Virgínia. Ó, Aí já figurino. tem a programação aí, ó. Isso aí foi Não, o que mas esse aconteceu, aí é antigo, né? já que é com dezembro. Ah, que legal, olha aí, ó. Esse é o espetáculo. Vamos seguir aí a Irê nos suas redes sociais, né? Importante mais hoje A também, gente né? trabalha Isso, né? com Tem possibilitar as pessoas acesso à obra de alguma forma, né? Olha aí. São 7 membros, a Bravia. a Bravia são 5, Sim. contando com as 2 musicistas, né? A gente Musicista. e a Letícia. E você, É. 2 atrizes. Legal. Gente, vamos terminar aqui, né, Danilo? Cadê o... Danilo, a cena pra gente terminar aqui, senão a cena do espetáculo da dramaturgia, qualquer uma, Danilo. Gente, muito obrigado, foi uma cheia de luz a todos vocês, sigamos juntos, sigamos caminhando, né? Tá aí a arena, eu não vou tocar a música não, vamos terminar aí com a cena. Às vezes eu toco uma musiquinha aqui pro pessoal aqui, né? Não. Tá aí, olha aí. Esse é do Guimarães Rosa, né, Zola? Aí. Vai cearense, né, Eri? Tá na sua dramaturgia, vai cearense aí. 2010. 2010. Legal. Gente, com essa cena do espetáculo da dramaturgia de Eri Aquino, a gente se despede de vocês. Gratidão, axé de luz. Valeu.